Uma excelente noite, meus amigos do Facebook. Hoje, a Rádio Prorrogação com a sua live aí falando sobre times históricos, né? Segundo episódio da série, digamos assim. Vamos falar aí do time do Corinthians. Corinthians do ano de 98 até o ano 2000, né? Um grande time do Corinthians. E hoje a gente vai começar, então, a falar desse timão, dessa época gloriosa que os corintianos, com certeza, têm muito orgulho. Eu e o meu amigo Vitor Duarte, a partir de agora, 21 horas e 2 minutos, esse dia 23 de abril de 2020, vamos falar, então, do Corinthians. O time do Corinthians de 98 a 2000, esse time que conquistou aí grandes títulos. E mais do que isso, né? Um time que, acho que depois de muito tempo, a torcida do Corinthians viu um time técnico, né? O time do Corinthians sempre foi marcado pela raça, por ganhar os jogos na marra, aos 45 do segundo tempo. E dessa vez o time era técnico, o time jogava com a bola no pé, tinha grandes craques. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Não vou me alongar muito, porque tem muita coisa para a gente falar. Já quero pedir aí o destaque inicial, dar meu boa noite para ele. Meu parceiro Vitor Duarte, você, antes do Vitor Duarte, você que está acompanhando aí a live, comente, mande seu comentário, participe. Uma lembrança, você corintiano, uma lembrança que você tem desses times, você que é amante do futebol também. Enfim, participe com a gente aí, nos ajude a fazer mais essa live aqui pela página da Prorrogação no Facebook. Boa noite, Vitor Duarte. Seu destaque inicial. Boa noite, João. Boa noite a todo mundo que está entrando com a gente aí. Legal demais estar aqui mais uma vez para falar sobre esses times históricos e, como também não é segredo para ninguém, esse time do Corinthians de 98 a 2000 é sim o principal time que eu tenho na memória, na minha cabeça, né, como torcedor. Foi muito legal. O Palmeiras, mas ainda muito pequeno, né? Palmeiras de 99, o próprio, né, Santos de 2002 que a gente falou ontem, a gente tem, né, o Cruzeiro de 2003 e aí mais para frente. Mas esse Corinthians de 98 a 2000, que ele se inicia em um time montado pelo Vanderlei Luxemburgo e finaliza com o título mundial do Oswaldo em 2000, é um time que realmente marcou bastante. Um time, como você falou, que o Corinthians muda a sua filosofia de modelo de jogo. Ele sai de um time com treinadores absurdamente defensivos e se pautando pela raça, pela vontade, pela determinação, por o orgulho de jogar pelo Corinthians, e um Campeonato Paulista era algo espetacular, a passar por algo que eu preciso ser protagonista, eu preciso jogar bonito, eu preciso disputar campeonatos grandes, e é o que o time do Luxemburgo faz. Bicampeão brasileiro, campeão também do Mundial de 2000, Corinthians campeão paulista. É um time fantástico, é um time muito bom, um time bem interessante de ver jogar. A gente pôde acompanhar de perto, claro que tem algumas coisas que vemos depois, né, com relances, né, para poder relembrar legal e passar para a galera, mas vamos relembrar juntos, que isso é o melhor de tudo. Eu tenho ótimas recordações, todo mundo sabe já o meu time do coração, mas esse time ficou marcado na minha memória e vai ser muito bom relembrar a partir de agora. Ah, vai ser muito bom, vai ser ótimo. Já temos aí o pessoal aí na nossa live. Comente aí, meus amigos, comente, participem aí da nossa live, do movimento. Você corintiano, você também que não é corintiano, mas lembra dessa equipe, pode estar comentando aí, nos ajudando a fazer esta live a partir de agora. A gente começa então a falar desse time com 1998, né? O Corinthians vinha de um ano de 97 que conquistou o título paulista, e aí em 98 contrata o Vanderlei Luxemburgo, né, para montar aquele time. O Luxemburgo chegava já com grandes coisas conquistadas na carreira, né? Ele que foi muito bem no Palmeiras, no próprio Bragantino, né? E chegou ao Corinthians aí para montar essa equipe e para tentar conquistar grandes coisas, né? O Corinthians vivia aí desde 1990 sem conquistar um título brasileiro, né? Foi o primeiro, ele ficou 8 anos sem ganhar. E a diretoria do Corinthians queria títulos, queria um time que fosse capaz de conquistar títulos. Olha o que nós estamos recebendo aí, ó. Olha o que nós estamos recebendo, olha a surpresa da live aí.
Uma boa noite para ele também. Grande Fábio Dias, está conosco também, para nos ajudar. Surprise! É sempre bom, hein? Surprise! Esse aí vai nos ajudar bastante, porque é uma enciclopédia do futebol, apesar de ser muito... 98, você era nascido já, Fábio Dias? Boa noite a você. Boa noite, João Moreira, Vitor Duarte. Cheguei, estava na classe de espanhol, pero não, né? Vamos falar agora, né? Vamos falar agora do Coringão. Eu confesso, João, que não tive tempo de estudar, mas tem alguns personagens que são muito marcantes nesse time do Corinthians. E não precisa ser uma enciclopédia do futebol, coisa que eu também não sou, para saber que Marcelinho Carioca, Ricardinho, Luizão, Dinei, Vampeta, Rincon, Dida, Gamarra e outros jogadores, Kleber, que também fez uma grande carreira no Corinthians, participaram talvez do melhor momento, ou um dos grandes momentos da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. E a gente vai, talvez, não ajudar nessa questão da montagem do time, porque eu confesso que não consegui mesmo estudar, mas vamos ajudar tentando contar algumas histórias, como a do Rincon, que era meia e virou primeiro volante, virou um gigante na posição, João. Ah, sim, vamos falar disso, né? Vamos falar disso. O Luxemburgo acabou descobrindo um baita de um volante no seu elenco. O pô, fechou. Vamos começar então, né? Aí que eu estava na parte que o Corinthians então começa hoje em 98, buscando aí conquistar títulos, e aí começa a montagem do time, né? O Corinthians contrata alguns jogadores importantes para a montagem da equipe. Antes de passar para o Vitor Duarte já começar a falar desta questão, passar aí grandes feitos, né? Você vai vendo aí na tela, a gente coloca aí grandes feitos daquele Corinthians. Você vai comentando aí no Facebook, na nossa live, que a gente coloca aqui também na tela. E o Corinthians, então, acaba trazendo de volta aí o Marcelinho Carioca, que tinha saído, enfim. Vitor Duarte, que está a par desta questão, e vai passar para vocês aí como foi a montagem daquela equipe do Corinthians em 98, né, Vitor? A montagem da equipe do Corinthians, ela se trata, né, como eu falei, o Luxemburgo, ele tenta buscar, de alguma forma, um time que fosse mais vistoso tecnicamente e que também tivesse o símbolo corintiano, né? Jogadores que tinham dentro de si essa gana de vitória, né, sabendo o que é jogar no Corinthians. E aí, né, tem, como você falou, o Marcelinho, que para mim é o grande símbolo desse time, né, o cara que realmente hoje, para mim, é o maior ídolo da história do Corinthians, não só por títulos, mas por representatividade. Se você pegar Cássio, pegar outros jogadores hoje, você tem o Edilson, que é o principal nome para mim dessa temporada que a gente vai falar, de 98, é um negócio assim absurdo. Muita gente vai falar, mas foi 2000 por conta de toda a questão do Mundial, que o Edilson acabou com o Carembê, aquela coisa toda, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Mundial também, mas para mim foi 98, onde ele foi espetacular. O Edilson, ele decidiu os principais jogos, ele foi fantástico no Campeonato Paulista, apesar do Corinthians ter sido derrotado pelo São Paulo na final, né, no retorno do Brasil do Raí. Mas esse time do Corinthians, ele tinha ainda não Dida, né, o goleiro era o Ney. O Índio começa a aparecer na equipe titular por brechas, né, a galera ia dando brecha e o Índio ia entrando, e tanto que todas as finais, todos os jogos decisivos de 98 a 2000, ele joga, um negócio assim até que o Vampeta brinca bastante. É um cara que vinha da Ponte, mas ninguém sabia ainda o que seria, depois virou um grande ídolo do Corinthians, que é o Fábio Luciano. O xerifão da zaga, que é o Gamarra, que chega com uma pinta enorme, depois de, né, ter disputado feito uma grande Copa do Mundo, inclusive, essa de 98, no meio do ano, foi um negócio absurdo que o Gamarra faz. E aí, um garoto e um especialista na posição. Até então ninguém conhecia o Kleber, mas ele já era um jogador fantástico, para mim um dos melhores laterais esquerdos que eu vi jogar até hoje, né, colocava a bola com uma facilidade danada, né, dentro da área, um cruzamento preciso. E o Silvinho surgindo das categorias de base, como diz o Andrés, inclusive um dos poucos mais grandes nomes que o Corinthians revelou na sua categoria de base, entre eles ele, Casagrande, William, que hoje está no Chelsea, e outros mais. O meio de campo extremamente capacitado tecnicamente, né, que ainda tinha Amaral, Souza, né, tinha Rincon, tinha Marcelinho, tinha Ricardinho retornando,
e aí o Edilson, e ainda em 98 o Mirandinha, que, né, foi muito decisivo em grandes jogos. O Corinthians é derrotado no Paulista pelo São Paulo, né, nesta volta do Raí, faz um Campeonato Paulista muito bom, inclusive fica aí 11 jogos invicto, porém na final pega um São Paulo com o Denilson já vendido para o Betis, com o Raí voltando do Paris Saint-Germain na semana da decisão e perde no Morumbi por 3-1, vai para o Campeonato Brasileiro como protagonista, porque acontece essa mudança do Rincon passando a ser um jogador volante e não mais um meia, quando o Amaral, né, é negociado e o Corinthians fica sem esse jogador, ele prefere manter o Rincon como primeiro volante do que colocar um outro jogador para substituir o Amaral. Isso eu acho fantástico da parte do Luxemburgo. E aí, né, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians toma conta e consegue o seu primeiro dos 2 títulos seguidos, né, principalmente naquele momento, eu não gosto desse formato, mas as fases finais do campeonato eram compostas por 3 jogos, né? Então, isso facilitou bastante. Vamos chegar lá, porque o Eduardo já tá querendo falar já dos jogos decisivos, já chegar lá. Não deixou nada pra eu falar, pô. Calma, Vitor, calma. É que ele já confessou pra gente aí no grupo do WhatsApp. Você que gosta do Vitor Duarte, vou dar uma trairagem agora, Vitor. Vou dar uma distraída agora. Você que gosta do Vitor Duarte e conhece ele como um grande São Paulino, ele já confessou que o melhor time que ele viu jogar foi esse Corinthians aqui. Eu acho que por isso que ele tá empolgado hoje para falar desse time do Corinthians. Mas é isso que você falou, Vitor Duarte. Ele começou, o Corinthians é o que eu disse aqui na introdução. Foi uma mudança de estereótipo do Corinthians, né? Que era tido como o time da raça, o time de ganhar na marra, o torcedor empurrando e sem muita técnica. Mas a partir de 98, o Corinthians aliou isso também a um time muito técnico, né? Esse meio campo muito qualificado que o Vitor Duarte já comentou. E a gente vai começar então a falar, ele já citou aí, do Campeonato Paulista de 98, né? O Campeonato Paulista de 98, o Corinthians vinha como atual campeão paulista em cima do São Paulo, lá em 97, com o gol do André Luiz, lateral esquerdo, né? Depois que tinha jogado no São Paulo, depois jogou no Corinthians e fez o gol do título. E aí, em 98, o Corinthians faz um bom campeonato e pega o São Paulo na final. O São Paulo que tinha o Raí retornando da França, né? Fábio Dias agora, ele vai entrar na conversa porque está falando de São Paulo. Não sei porquê, mas está falando de São Paulo, eu vou colocar o Fábio Dias na conversa. O Raí voltando a vestir a camisa de São Paulo, já veterano, ele volta para jogar a final e aí o Corinthians naqueles 2 jogos acaba sendo surpreendido, não, né? Eram 2 times, não tinha favorito. Mas acaba que o título com o São Paulo de Raí, Denilson, como disse aí o Vitor Duarte, o título acabou ficando com o São Paulo, né, Fábio Dias? Você deve ter pesquisado sobre isso em algum momento e deve saber também. Aquela final foi espetacular também. O São Paulo acabou ganhando do Corinthians porque tinha também um time fantástico, né? Com o Raí voltando, né, Fábio Dias? Exatamente, o Raí volta para o segundo jogo, né, João? O primeiro jogo daquela decisão do Campeonato Paulista, o Corinthians venceu por 2-1. Marcelinho Carioca marcou um dos gols e o Raí não estava. E aí, para o segundo jogo, no Morumbi, o Raí voltou, marcou um dos gols. O França foi um baita. Que jogava o França era brincadeira. O São Paulo hoje no elenco, o Vitor Duarte gosta muito do Pato, mas não tem um cara que é melhor que o França. Essa que é a verdade. E o Raí que em 92 havia sido o cara daquela... Foi o cara daquela decisão. Tudo bem que você tem outros nomes ali, Ronaldão e tal, mas 92 o Raí foi o melhor em campo para mim na decisão contra o Barcelona. Vai para a Europa, faz sua carreira no Paris Saint-Germain, é um dos caras que abre as portas para brasileiros na França e volta para o São Paulo, já em reta final de carreira, para conquistar, para ser um das últimas finais que o São Paulo ganhou em cima do Corinthians, e ser o cara daquela decisão contra o Corinthians, que já tinha um baita time, não era o melhor time desse esquadrão que o Corinthians montou, 98, 99 e 2000, mas já tinha Vampeta, já tinha Rincon, já tinha Marcelinho Carioca, o próprio Mirandinha, que não era exatamente uma Brastemp, mas fazia parte do time do Luxemburgo, mas o São Paulo acabou campeão, João. Naquele momento o Corinthians ainda tinha o Ney, né, no gol. O Ney não era um goleiro assim tão espetacular, era um goleiro duvidoso. Tinha na zaga, a zaga era formada por Cris, que fez muito sucesso no Cruzeiro
e lá na França, no Lyon, era do Corinthians na época, fazia dupla. E o lateral esquerdo era o Silvinho já, nesse Paulistão em 98. E aquele meio campo já de muita qualidade, já com o Marcelinho, o Ricardinho ainda, acho que o Ricardinho ainda não estava, ele chegou depois, não sei se ele já estava no Paulista. Eu tenho os times base aqui, João, se você quiser. Manda aí, qual que era o Corinthians nessa final dos Paulistas de 98, Fabrício? No jogo de ida, Corinthians estava com o Ney no gol, Rodrigo, que acabou expulso, Cris, Gamarra e Silvinho, que depois viria jogar no Barcelona, Romeu, confesso que não lembro quem é o Romeu. Talvez tenha Julieta também. Romeu, Vampeta, Rincon na meia e Souza, Marcelinho Carioca e Mirandinha. Vanderlei Luxemburgo técnico. Aí no segundo jogo, o jogo que o Corinthians perdeu, Ney, o Rodrigo tá aqui, apesar de ter sido expulso no primeiro jogo, mas, enfim, aquele momento, você tinha muitas viradas de mesa, então pode ter acontecido, eu não lembro exatamente, mas eu vou pesquisar aqui, eu já trago a informação. Cris, Gamarra e lembrança Silvinho... aí, ó. Desculpa aí, Fabinho, mas ó o índio aí de novo. Eu tô falando que toda vez que tem um jogo decisivo, o lateral direito era expulso, ele se contundia. O índio fazia alguma coisa pra ele poder jogar o jogo decisivo. Um negócio impressionante. Romeu, Vampeta, Souza e Rincon na meia na época, e aí o Luxemburgo começa a fazer a transição para ele virar primeiro volante, algo que aconteceu recentemente com o Felipe Melo, né, que era um bom primeiro volante, ele recuou para a zaga e estava fazendo um bom ano. Marcelinho, Carioca e Mirandinha, João. Esse era o Corinthians, então, da época, o timão aí do Vanderlei Luxemburgo para aquele Paulistão de 98, acabou não conquistando o título ficou com o São Paulo, então, naquele momento. O São Paulo acabou vencendo com grande atuação do Raí. Terminou o Paulista, o grande objetivo do Corinthians passava a ser, então, o Campeonato Brasileiro daquele ano, o Brasileirão de 98. Algumas novas peças chegaram, o Vanderlei ali ajeitando a casa, arrumando o time, para que Brasileirão de 98, onde o queria aí chegar nessa parte. O Corinthians vai bem na primeira fase, classifica muito bem, e aí vai se classificando, como o Vitor Duarte disse, naquela época o mata-mata, estranhamente, no futebol brasileiro, naquela época é totalmente diferente. No Brasileirão, os mata-matas eram disputados em 3 jogos. O Corinthians e um time só se classificava sem o terceiro jogo se ele vencesse os 2 primeiros jogos, não importa o placar, enfim. Se vencesse não tinha saldo, não tinha gol qualificado nem nada, né, João? O time vencia o primeiro jogo por 1-0, tomava um 5-0 no segundo, ele ainda tinha chance de ser campeão. Terceiro jogo, enfim, era um regulamento meio esquisito, mas era assim na época. O Corinthians passa pelo Grêmio nas quartas, né? Ele vence o Grêmio jogando no Olímpico, depois perde o segundo jogo no Pacaembu por 2-0, e aí na terceira partida o Corinthians acaba vencendo por 1-0, gol do Capetinha Edilson, grande Edilson, e aí vai a final, vai a semifinal para enfrentar o Santos. O Santos não era lá grande coisa na época, o principal jogador do Santos era o Viola na época, e o Viola, ídolo do Corinthians, né? Começou no Corinthians, jogava no Santos na época, mas o Santos não foi para o Corinthians, tinha muito mais time que o Corinthians, e avançou a final. Agora sim, Vitor Duarte, fala daquela final de 98, onde bateu o Cruzeiro aí, que tinha um grande time também, Cruzeiro com Miller, Marcelo Ramos, Fábio Júnior, um time muito bom do Cruzeiro. Dívida, exatamente. Fala daquele Corinthians e Cruzeiro, daqueles 3 jogos onde o Corinthians se sagrou aí campeão brasileiro pela segunda vez, Vitor Duarte. Olha, esse time do Cruzeiro talvez não fosse o melhor time para enfrentar o Corinthians naquela decisão, mas fez o campeonato, fez um caminho muito legal. O Cruzeiro que, como você falou, tinham jogadores, alguns consagradíssimos na carreira, como o caso do Miller, o principal nome daquele time naquele momento, outros buscando espaço. Fábio Júnior tinha acabado de sair do América ali, voando também, tecnicamente, fazendo o gol de tudo que é jeito, e é uma final pautada pelo equilíbrio. Fez a diferença o do Corinthians na decisão, principalmente os seus jogadores absurdos, seus jogadores fora da curva, mas os 2 primeiros jogos terminam empatados, o primeiro 2-2 no Mineirão e 1-1 no Pacaembu, tendo o terceiro jogo. Aí que você falou, se empatasse 5-5, 3-3 ou 0-0,
não teria vantagem nenhuma, teria terceiro jogo de qualquer forma. E aí o Corinthians faz esse terceiro jogo de novo em casa, porque era o dono da melhor campanha, o jogo no Morumbi, né, o terceiro, e um cara decide o campeonato. Para mim, muita gente fala, alguns jogadores nasceram, como o Felipão notabilizou o Denilson como um reserva e um cara que entrava no segundo tempo para colocar fogo no jogo. O Diney fala que se ele fosse titular do Corinthians, ele não faria tanto que ele fez. E tanto que a gente viu aí, né? Os ataques mudam. Edilson, Marcelinho ainda como atacante, Mirandinha e Marcelinho, Edilson e Luizão, e nunca o Diney. Por que nunca o Diney? Porque ele sempre estava no banco. Ele sempre jogava 30, 40 minutos. Entrava quando um jogador machucava no primeiro tempo, mas às vezes era até substituído, mesmo depois de ter entrado. E é o Diney que decide o campeonato. Um jogo pautado pelo equilíbrio, de novo, que estava muita gente já esperando, né, o jogo nos pênaltis, e aí a torcida do Corinthians tremia muito, porque o Dida já era espetacular, já era fantástico nesse tipo de jogada, e o Corinthians tinha um goleiro ainda muito questionado, que era o Ney. O que acontece é que o Diney entra e decide o campeonato. Em duas jogadas espetaculares, a primeira ele acha o Edilson faz 1-0, e na segunda o Marcelinho de cabeça dentro da área, após uma jogada do lado direito, acaba colocando para dentro também. O Corinthians vence e consagra-se bicampeão brasileiro, 90 e agora 98. Eu acho que esse título, esse campeonato e essa final contra o Cruzeiro mostrou que tudo que o Luxemburgo tinha feito, e até a derrota para o São Paulo, o Corinthians cresceu. O Corinthians se tornou um time cascudo, e um time que na hora dos empates, na hora da decisão, do jogo difícil, soube o que fazer, conseguiu sagrar-se campeão. É verdade, o Diney jogou demais naqueles jogos, né? Realmente é um personagem desse time também, apesar de não ser titular em nenhum momento absoluto, mas toda vez que entrava, ele decidia o jogo, sobretudo nesse título de 98 aí. Nos 3 jogos ele sai do banco e joga muito. E sobretudo nesse terceiro, onde ele dá um passe espetacular pro Edilson e outro passe pro Marcelinho, né? O Corinthians venceu o jogo por 2-0. O Diney realmente é um personagem desse time aí, apesar de não ser titular. Isso tudo depois do problema, né? Do problema sério que ele teve com dependência química, que foi muito... exatamente. E o Corinthians já tinha tido essa questão. Ele estava no Curitiba, né? Em 96. Ele foi emprestado e aí teve esse problema, ficou um tempo afastado por doping e volta realmente nesse ano, né? Então, até no segundo gol do Marcelinho, mesmo todo mundo indo comemorar com o Marcelinho, já sabendo que o Corinthians estava praticamente campeão, porque estava no finalzinho do jogo, o Diney é o mais ovacionado, não só pela torcida, mas por todo o elenco, pela situação da superação também, né? Grandes histórias aí. E uma outra curiosidade é que nessa partida final, o Vanderlei Luxemburgo estava suspenso. O Luxemburgo ele havia sido expulso e acabou julgado aí, punido, e não pôde estar no banco de reservas na final. E aí entra um personagem que a gente vai falar muito daqui a pouco, porque quem dirige o Corinthians na final nesse último jogo é nada mais Oswaldo de Oliveira. Oswaldo de Oliveira, ele era auxiliar do Luxemburgo e dirige o Corinthians nessa final. O Luxemburgo estava contratado pela seleção brasileira, ele inclusive dividia os cargos, uma coisa que a gente não vê hoje, né? Lá em 98, o Luxemburgo ele era técnico do Corinthians e da seleção. Ele dividia esses 2 cargos. Então, o Oswaldo passa a ser aí um personagem importante, porque o Luxemburgo... Tudo que sempre quis. Luxemburgo adorava ser CEO. Imagine só ele técnico de um clube e uma seleção e mandando nos 2. Beleza. Então é a passagem de bastão, né? Já começa aí. O Oswaldo dirige o time na final e já é a passagem de bastão do Luxemburgo para o Oswaldo. Para o Oswaldo, eles vão contratar outro técnico para a temporada seguinte. Então o Oswaldo, que era auxiliar, permanece. E aí a gente vai começar a falar dessa história a partir de agora. Só relembrando, então, o Corinthians já tinha algumas mudanças do Paulistão 98 para o Brasileirão, né? Você vê que já era um time diferente. Um jogador que teve muitas oportunidades, inclusive jogando aí em uma das partidas finais e sendo importante também na parte tática, é o carismático Gilmar Fubá, né? Grande Gilmar Fubá, peça importante também daquela equipe. Ele disputava ali posição com o Ricardinho. O Luxemburgo, quando queria soltar mais o time, ele deixava
com o Ricardinho, que era jovem ainda, né, vindo do Paraná. Chegado no Paraná, o Ricardinho. Ele jogava alguns jogos. Quando o Luxemburgo queria recuar mais o time, ele entrava com o Gilmar e fechava ali 3 volantes. Claro que o Rincon com um pouquinho mais de liberdade, mas ele fechava ali Vampeta, Rincon e Gilmar Fubá. Personagem importante também daquele time, o Gilmar, como o Amaral já foi citado aqui, enfim. Era um grande time titular, mas tinha reservas também importantes. Então o Corinthians conquistou o Brasileirão de 98, né, seu segundo título na história, já começava então a era vitoriosa, né, com o Vanderlei. Mas aí, vira o ano, vamos para 99, com esse título aí o Corinthians, ele ganha o direito de participar da Libertadores, né, de 99, e passa a ser o grande objetivo do time, o título que o Corinthians ainda não tinha, já era motivo de chacota por não ter ainda a Libertadores, então em 99 a ordem era conquistar esse título aí, o Corinthians manteve a base e trouxe alguns reforços importantíssimos para reforçar mais ainda o time, né? Em 99 chega o Luizão, né? O Didinho era lá um grande centroavante, o Mirandinha não era centroavante, então o Corinthians não tinha essa peça. Era uma peça que faltava para esse Corinthians. Então chega aí a grande contratação. O Luizão fez uma Libertadores espetacular pelo Vasco, né? E o Corinthians vai e contrata o Luizão para essa temporada de 99. E aí o que acontece? O primeiro grande torneio que o Corinthians conquista em 99. O Campeonato Paulista, né? O Corinthians faz um bom campeonato e a final foi contra nada mais, nada menos que o seu arquirrival Palmeiras, né? O Palmeiras que na mesma semana disputava a final, olha que loucura, né? Como era o calendário. Na mesma semana, ainda assim, ainda hoje, pouco tempo atrás, ainda era assim, né? Era disputada a Libertadores e o Paulistão ali quase que simultaneamente. Então o Palmeiras na mesma semana decidiria a Libertadores de 99 e o Paulista, aí, jogando aí quarta, domingo. O Palmeiras, então, joga na quarta-feira pela Libertadores e abre o primeiro jogo foi importante, o Palmeiras contra o time de Medellín, né? O Atlético Nacional não, era o Deportivo Nacional, né? Exatamente. Deportivo Cali, desculpa. O Deportivo Cali. E aí no domingo, primeiro jogo da final do Paulistão, onde o Corinthians enfrentaria o Palmeiras. Primeiro jogo no Morumbi, o Corinthians atropela o Palmeiras. O Palmeiras é mais preocupado com a Libertadores, né? Então o Corinthians atropela o Palmeiras. O calendário nessa época era diferente de agora, então por isso que a gente está meio que misturando os assuntos. O Corinthians também, antes, né, dessa final do Paulista, jogaria contra o Palmeiras na Libertadores e seria eliminado, né? Na primeira eliminação, lá em 99, o Marcos jogando uma barbaridade, e o Corinthians, nos pênaltis, perde pro Palmeiras. Vamos por partes, então. Vamos falar dessa Libertadores, e o Corinthians perde para o Palmeiras nas quartas de final, né, Vitor Duarte? Perde pro Palmeiras nas quartas de final, e o Corinthians que fez até, vamos se dizer assim, uma primeira fase, né, tranquila, uma primeira fase onde ele termina como líder do grupo onde tinha o Palmeiras. O Corinthians termina com 12 pontos, né, em 6 jogos aí, né, e acaba passando em primeiro lugar, enfrenta o Jorge Wilstermann, da Bolívia, aquele time horroroso, porém, que tem o seu camisa 10, né, nas quartas de final. Diga, Fábio. Só um adendo para sua fala, que o Corinthians e o Palmeiras estavam no mesmo grupo, tal, era comum naquela época, na Libertadores, na década de 90 principalmente, você formava grupos com 2 times do mesmo país, de 2 países. Então, naquele grupo tinha Palmeiras e Corinthians e tinha 2 times paraguaios também, o Cerro Porteño e o Olímpia. Aí depois isso se mudou também, porque agora você tem 90 times brasileiros, 74 argentinos, e o resto vai ganhando 1, 2 vagas ali. Mas naquela época era bem divididinho, tinha 1, 2, 3 representantes de cada país, e aí você fazia dessa forma a separação. O grupo A, inclusive, ele ficou também, né, com 2 colombianos e 2 equatorianos. Aí teve uma época que tinha 3 argentinos e 1 uruguaio, porque não sei por que cargas d'água o Uruguai disputava menos Libertadores que os outros, com todo respeito, Fabinho, né, porque o senhor está representando a comunidade uruguaia. Sempre. E exatamente, o Corinthians classifica com uma certa facilidade pelo Jorge Wilstermann, né, após ter feito uma grande primeira fase, e vai encarar o Palmeiras nas quartas de final. O Palmeiras que havia eliminado o Vasco, atual campeão,
né, naquelas oitavas de final. E aí no jogo das quartas, né, tem um gol espírita do Galhardo na segunda partida, que acaba levando o jogo para os pênaltis. O Galhardo, que, como os próprios palmeirenses dizem, não era para ele estar dentro daquela pequena área nunca na vida. Um cruzamento do Zinho, ele chega ali e acaba completando, né, para dentro do gol, leva o jogo para os pênaltis. Eu, sinceramente, né, não lembro exatamente daqueles momentos, né, de tudo que acontece naquela Libertadores, mas as primeiras lembranças que tenho daquele jogo, e por ter a família toda palmeirense, né, a minha família, parte materna, ela é toda palmeirense, então, né, os palmeirenses estavam malucos naquele dia, e até os próprios palmeirenses da minha família falavam que o time do Corinthians era melhor, o time do Corinthians era mais bem preparado, o time do Corinthians tinha jogadores mais decisivos, o time do Corinthians, né, estava melhor psicologicamente, apesar do Palmeiras ter eliminado o Vasco, ter feito também uma bela primeira fase, e aí faz a diferença o Marcos, né? Surge o Marcos ali, o Marcos que havia entrado, né, alguns jogos no lugar do Veloso, estava começando aquela transição, o Marcos tem essa oportunidade de jogar um jogo desse quilate e acaba decidindo a favor do Palmeiras. O Palmeiras chega às semifinais e depois, como você já disse, João, vai a decisão para enfrentar o Deportivo Cali e acaba campeão daquela Libertadores. Mas como aqui o tema é o Corinthians, dentro do pé do cara que ninguém esperava, o Corinthians cai na Libertadores, que é nos pés de Marcelinho Carioca. Então, por mais que tenha sido nas quartas de finais, aqui perder num pênalti do Marcelinho foi o que chocou bastante a torcida, e por isso até muita gente imaginava que o Corinthians poderia sofrer os impactos ainda naquele ano, algo que não aconteceu, que a gente vai falar daqui a pouco. É isso, meu caro Vitor Duarte. Então vamos lá. Como o calendário brasileiro era diferente, a gente tem que fazer uma atualização aqui. Falamos da Libertadores, onde o Corinthians cai nas quartas de final, né? Aquele grande time do Corinthians, o grande sonho era a Libertadores, como eu já disse aqui, mas ainda não era aquela vez que o Corinthians conquistaria esse grande título tão sonhado, caía nas quartas de final para um belo time do Palmeiras também. Mas aí teve a chance de devolver, né? Teve a revanche, já que eles se enfrentariam também na final do Campeonato Paulista daquele ano. E aí, como eu vinha dizendo, o Palmeiras, envolvido com a final da Libertadores, coloca o time reserva no primeiro jogo da final do Paulista e toma uma sacolada, 3-0 para o Corinthians. O Corinthians ali praticamente já define o título, jogando muito bem, Marcelinho fazendo gol, enfim, o Dinei, mais uma vez o Dinei entrando bem no jogo também, e o Corinthians vence por 3-0 com o Palmeiras ali, o time início do Palmeiras. E aí, na segunda partida, foi criado todo um clima quente, tenso para o jogo, já que o Palmeiras conquistava ali a Libertadores, né? Na quarta-feira conseguiu ganhar o título, e começou a tirar o sarro, né? Obviamente, os corintianos, aquela rivalidade enorme, e criar um clima todo hostil, né, para o jogo. E para o jogo decisivo do Campeonato Paulista, mesmo sabendo que o Palmeiras estava em desvantagem, o Corinthians, com a vantagem de poder até perder por 2 gols de diferença, tinha muito mais chance de conquistar aquele título. E aquela final, o segundo jogo é marcado pelas famosas embaixadinhas do Edilson, né? O Edilson, no final do jogo, quando o Corinthians já havia feito o segundo gol, né? Que o jogo foi empatado em 2-2, o Edilson, ele resolve fazer aquelas embaixadinhas irritantes palmeirenses, e começa aquela pancadaria generalizada entre palmeirenses e corintianos, com protagonismo aí do Paulo Nunes, do Roque Júnior também, enfim, todo mundo ali se envolveu naquela briga, e o Corinthians acabava conquistando o título paulista de 99 para amenizar um pouquinho, né? Aí, aquela dor de ter perdido o título da Libertadores para o Palmeiras nas quartas de final. Diga, Fábio. Questão, João, são 2 questões, na verdade. A primeira é que, para mim, o maior clássico de São Paulo continua sendo Palmeiras e Corinthians, independentemente da rivalidade que se criou nos últimos anos entre São Paulo e Corinthians, aquela briga entre Andrés e Leco e tal, outros presidentes do São Paulo, o Juvenal também e tal. Palmeiras e Corinthians pela história e também por esses clássicos que foram disputados, 98, 99, 2000 e tal, foram sempre jogos muito quentes. E esse jogo da embaixadinha, tem até uma entrevista do Marcos que ele deu acho que foi pro Desimpedidos,
em que ele fala que se fosse hoje a briga seria ainda pior, né? Porque eles se conheciam, né? Muitos desses jogadores se conheciam, frequentavam a seleção brasileira. O Júnior jogava na seleção brasileira, ou viria jogar depois. Edilson Capetinha, pois não. O Edilson, ele tem até uma matéria que saiu aí recentemente. No dia seguinte, ele estava com o Paulo Nunes tranquilamente. Os dois que protagonizaram a pancadaria, um deu chute no outro, rasteira no outro, e eles estavam tomando cerveja ali no bar, conversando. Bastidores! Essa história todo mundo conhece. Eles estavam como se nada tivesse acontecido. Então, o que aconteceu ali no campo, ficou no campo. Ficou no campo. Uma briga terrível, mas ficou ali no campo. Não sei como eles conseguem, mas eles conseguem, né? Quem joga futebol sabe que muita coisa que acontece ali no campo fica ali mesmo e não é levado para fora de campo. Diga, Vitor Duarte, tem bastidores aí? Bastidores engraçados, 2. Um por parte do camisa 10 palmeirense, do Alex. E um outro falando dessa questão que vocês disseram agora. Em 99 tem a Copa América, né? Copa América, inclusive, que o Denilson é protagonista, ele, Alex, Ronaldinho Gaúcho e tudo mais. E o Luxemburgo é o técnico. Então, automaticamente, metade do time do Palmeiras e metade do time do Corinthians estavam naquela Copa América. E adivinha? Chega lá, os caras se encontram tudo. E aí era uma zoação danada, porque o Palmeiras tinha a situação do campeonato da Libertadores, o Corinthians tinha a situação, né, desse campeonato paulista. O Luxemburgo, com medo, fez uma reunião na apresentação dos jogadores e falou: ó, o que aconteceu lá, fica lá. Vocês dá uma segurada aí, que, né, aqui é a seleção brasileira, a gente precisa do título, eu tô pressionado, não sei se chego na Copa, aquela coisa toda, ano que vem tem Olimpíada, a gente precisa ganhar. Rapaz, os caras fizeram uma combinação, isso, né, ouvindo os bastidores aí, foi muito legal. Eles combinaram para deixar o Luxemburgo pistola e todo mundo da seleção com medo. Os caras brigaram na reapresentação para todo mundo. Aí o Luxemburgo não queria colocar um no quarto do outro, aquela coisa toda. Aí eles reuniram lá, os líderes da equipe, falou: não, calma, professor, nós somos amigos, nós estamos aqui, né, pelo mesmo propósito, aquela coisa toda. E a outra questão, também o Alex, quando começa essa briga, né, o Palmeiras tem o Aguinaldo expulso ainda no primeiro tempo, nesse jogo decisivo contra o Corinthians, né, nesse 2-2 que dá o título ao Timão. E aí o Felipão tira o Alex, ele saca o Alex para poder recompor o meio campo. E aí, quando acontece a briga, o Alex tá no banco do Palmeiras e o Edilson, como não é bobo nem nada, faz a briga do lado do banco do Corinthians, que tá lotado de jogador, né? E aí sai, o Paulo Nunes dá o chute, o Edilson sai correndo, vem o Júnior, vem o Roque Júnior, vem todo mundo. O Alex fala: e agora, eu vou pra cima ou não vou? Eu vou pra cima ou não vou? A hora que ele olha do lado dele tá o Rincon. Ele falou: agora eu não vou mais, né? Aí chegou no Rincon e falou: vamos apartar, vamos segurar os caras, que tá tudo certo. Aí, você ia, João? Rincon, Fred e Rincon na sua frente, uma briga, Corinthians e Palmeiras, você ia pra cima, não? Não dá. Aliás, tem grandes histórias desse time também que a gente tá falando, que o Dinei conta, que o Vampeta, então, tem muitas histórias do Rincon que aliás, ele perdia a cabeça ali com o Marcelinho, com o Edilson. Imagine o Edilson com 1,5 m de altura, o Marcelinho com mais 1,5 m ali, tentar arrumar alguma coisa com o Rincon. Não dava. Juntava os dois e não dava o Rincon, pô. Dava o Rincon, aí ficava difícil. Aliás, são curiosidades desse time, né? Muitos dizem, aliás, todos que ali estavam, inclusive o Luxemburgo, todos os técnicos que passaram, que dirigiram essas equipes aí, de 98 até 2000, Corinthians, dizem que eles não se davam bem fora de campo. Era um elenco cheio de egos, e eles não se davam bem, muitas discussões ali internas, muitos não se falavam, um gostava do outro, enfim, não gostava de ser amigo do outro, mas quando entrava dentro de campo, era uma coisa que parecia automática, né? Não tinha esse negócio de um tocar pro outro, não tinha essa coisa. Eles se uniam de uma forma que realmente, por isso, conquistaram aí grandes coisas nesse período aí. Diga, Fábio Dias. Desculpa, João, só uma questão. Eu estava até vendo aqui algumas matérias históricas e tal. Talvez a gente, nessa série, fale do Corinthians campeão mundial de 2012 e tal. Quem dos jogadores que entraram em campo contra o Chelsea naquela final em Yokohama e venceram o Chelsea e ergueram o bicampeonato mundial do Corinthians? Porque sim, 2000 foi o primeiro título mundial do Corinthians.
Quem desses jogadores de 2012 jogaria nesse time, nesse esquadrão de 98, especialmente 99 e 2000? Talvez o Cássio. Ah, não. O Cássio não é melhor que o Dida nunca. Eu acho o Cássio um dos maiores ídolos aí, se não o maior, da história do Corinthians. Ele é um grande goleiro. Em termos de títulos, ele já superou aí todo mundo. Aliás, ele é o maior vencedor, né? Com a camisa do Corinthians. Mas, tecnicamente, embaixo da trave, para mim, não dá para comparar o Cássio com o Dida. Não sei a opinião do Vitor Duarte. Para mim, olha, fazendo aqui um raciocínio rápido, não sei se alguém jogaria, não, viu? Talvez na zaga, talvez o Chicão. Difícil, hein? O Chicão. Gamarra? Talvez em 98 Gamarra batata, e. Né? Talvez o Chicão jogaria em 98, talvez. Dá pra gente discutir. Mas é um ou outro, né? Se fosse 2000, valendo 2000, pra mim o Chicão é melhor que o Adilson bom. Eu acho que o Adilson bem e o Fábio Luciano, pra mim, foram menos jogadores, pelo menos naquele período, do que o Chicão. O Adilson que virou técnico depois, né? Adilson Batista. Adilson Batista, depois que ele foi pro Corinthians, ele já tava embaixo, né? A alta dele foi no Cruzeiro, Grêmio. Sim, final de carreira. A alta dele foi no Cruzeiro muito, mas só que naquele Mundial de 2000 ele jogou muito, né? Principalmente no jogo contra o Real Madrid e no jogo contra o Vasco, né? O Adilson foi um monstro, né? Mas daqui a pouco a gente fala. Mas só essa comparação que você falou, eu acho que o único que poderia entrar era o Chicão mesmo, porque até pensei no Danilo, por ter sido protagonista e tudo mais, mas daí ele tinha que comparar com o Ricardinho e com o Marcelinho. Não tem comparação, não dá. Não tem como. Não tinha como mesmo. Mas então é isso, né? O Corinthians, então, em 99, ele não consegue o grande objetivo João, da temporada. Desculpa. Aí é sacanagem, né? A gente aí vai ser incoerente com o nosso próprio raciocínio. Se o Alessandro não conseguir ser melhor que o Índio, ele pode parar de jogar de novo, né? Pode voltar e aposentar de novo. Para aí o Alessandro, aí não dá. Acho que ele não era nada disso, mas o Índio era um jogador nota 3. O Alessandro era nota 5 porque ele time virou nota 7. Tá bom. E era capitão também, né? Aliás, Eduardo, o Índio entra naquilo que você comentou hoje, ontem, na live do Santos, de coadjuvantes que conquistaram títulos, né? Você falou do Paulo Almeida, você falou do NASA no Vasco. O Índio era um desses, né? Augusto Recife, talvez tecnicamente era o pior. Talvez não, acho que tenho certeza. Com certeza, todo mundo era craque nesse time. Mas aí o nível, vocês querem colocar o coitado com todo respeito. Não tem nenhum respeito, para falar a verdade, mas do Índio, comparar com, Ricardinho, Vampeta, Marcelinho Carioca, cara, é difícil, né? O nível era outro mesmo, né? Exatamente. Então é isso. Aí a gente está falando do ano de 99, falamos do Paulistão, mas ainda tinha o Brasileirão, né? O Corinthians não conseguiu o principal objetivo da temporada, que era a Libertadores, sucumbiu aí diante do seu maior rival nas quartas de final, conseguiu a revanche aí na final contra o Palmeiras do Campeonato Paulista, conseguiu o título, e aí a gente passa a falar do Campeonato Brasileiro de 99, onde o Corinthians, como eu já disse aqui, com um time bem melhor do que 98, né? Tentava o bicampeonato seguido, coisa que não acontecia aí há algum tempo. E já eu esqueci de falar isso, né? Aliás, eu comentei, mas só pra gente relembrar, sem o Vanderlei Luxemburgo. Em 98, ele consegue os largos, né? Tanto na seleção quanto no Corinthians, mas aí em 99 ele deixa o time, vai só se dedicar exclusivamente à seleção brasileira e passa o bastão para o Oswaldo de Oliveira. Então o Corinthians, em 99, foi dirigido pelo Oswaldo. E aí já com as contratações que eu já falei, né? O Luizão chegando, enfim, era um time melhor, mais reforçado que 98. Aí o Corinthians faz mais uma vez um grande campeonato e aí passa as fases de mata-mata. Também em 99 o mesmo regulamento, né? 3 partidas. Seguia aqui no mesmo regulamento. No mata-mata, 3 partidas aí para definir aí os times que avançariam e o campeão. As quartas de final de 99, o Corinthians enfrentou o Guarani de Campinas. O Guarani, que é surpreendente, o Guarani chegava, então, às quartas de final. Primeiro jogo, 0-0. A segunda partida, o Corinthians consegue a vitória por 2-0. E no terceiro jogo, o Corinthians empata em 1-1, mas o Corinthians tinha vantagem por ter a melhor campanha. Então, com os 2 empates, o Corinthians
conseguiu a vaga aí. 2 empates e 1 vitória, né? O Corinthians conseguiu avançar aí para a semifinal. E aí na semifinal, mais um clássico. E aí eu vou querer de novo ouvir vocês, amigos, porque mais um confronto regional, mais um clássico na semifinal do Brasileirão de 99 contra nada mais nada menos que o São Paulo. O São Paulo que havia batido o Corinthians em 98 no Paulista. O Corinthians tinha a chance de dar o troco agora no Brasileirão de 99. O São Paulo com um timaço, com o Raí ainda no time, com o França, enfim, com jogadores aí espetaculares. O Corinthians tinha a chance de dar o troco, e aí é aquele famoso jogo dos 2 pênaltis defendidos pelo Dida, né? O Raí conseguiu perder 2 pênaltis, o Dida conseguiu defender 2 pênaltis do Raí. Um jogo realmente também marcante naquela equipe. Eu queria que você falasse um pouquinho daquela semifinal brasileira de 99 com o Corinthians e São Paulo, tá? Foi uma semifinal muito equilibrada. O Corinthians tinha um time muito forte, porém o São Paulo também, né? O São Paulo já sem Denilson, mas com o França numa fase absurda, que tudo que passava entrava, né? Tudo era muito gol, era muito lance decisivo. O São Paulo tinha o Raí também já adaptado novamente ao futebol brasileiro, e o torcedor que não conseguiu ver ele em 92, aí sim tem uma certeza de que foi o Raí com a camisa do São Paulo, e foi muito tenso, né? Não, nada parecido contra o Palmeiras e Corinthians na Libertadores e nem no Campeonato Paulista, mas muito tenso, jogo disputado, jogos duros, né? Principalmente na parte do Corinthians, pela aquela situação de defender o título, de precisar vencer. São Paulo já há algum tempo sem conquistar Campeonato Brasileiro, mas o último tinha sido em 91, o São Paulo precisando dar uma resposta ao seu torcedor, e o Corinthians, aí eu acho que o que foi determinante nessa semifinal, além de o Dida ter sido espetacular, pego 2 pênaltis, quem apitou esse jogo foi Edilson Pereira de Carvalho, aquele famoso Edilson Pereira de Carvalho, né, da máfia do apito, aquela coisa toda, mas o Corinthians começou a dividir suas responsabilidades. Até aquele ano, como a gente disse muito bem, né, 98, o Edilson praticamente definiu os jogos sozinho. E aí, contra o Cruzeiro, teve o Dinei, que na final, mas sempre com um protagonista. 99 o jogo muda. O Corinthians tem vários protagonistas. Nesse jogo contra o São Paulo, Edilson, Ricardinho e Marcelinho jogam uma barbaridade. E aí o Corinthians consegue, né, abrir o placar aí com 3 gols na frente, sofre 2, né, porém aí tem os 2 pênaltis, que se o São Paulo faz os 2 gols, poderiam, né, passar a final. O Raí perde as 2 cobranças, defendida pelo Dida no mesmo canto, e aí o Corinthians consegue a classificação. O Morumbi vai abaixo, que, né, aquela decepção. E aí, né, para falar da final, eu vou dividir um pouquinho com vocês, mas aquele jogo, confesso também, por mais que o Corinthians tenha sido, né, para mim o de 2000 o mais legal que eu vi jogar, confesso que, né, fiquei um pouco dividido naquela situação, mas doeu um pouquinho, porque pelo time que São Paulo tinha naquele momento, eu imaginava que tinha time para ganhar do Corinthians, que já tinha vencido o Brasileiro do ano anterior, o Palmeiras já estava campeão da Libertadores, eu acreditava que o São Paulo poderia chegar naquela decisão. Acabou parando no grande time do Corinthians e na muralha chamada Dida, que naquele ano foi fantástico. Detalhe. Um momento histórico, né, Fábio Dias, né? Vou te passar para o seu detalhe já, mas um momento realmente que ficou marcado, né? O Raí, um grande craque, o ídolo do São Paulo, a grande esperança, o camisa 10, tem a chance aí por 2 oportunidades e para na muralha. O Dida realmente é na muralha, era um goleiro espetacular e um pegador de pênalti melhor ainda, né, Fábio Dias? Embaixo das traves, um gigante, um baita goleiro, e para pênaltis era ainda melhor. Frio, lia o batedor com uma precisão fantástica e tinha uma explosão absurda para chegar na bola. Nos 2 pênaltis do Raí. O detalhe, João, é que esse São Paulo 2, Corinthians 3, o segundo jogo da semifinal, foi no dia do meu aniversário, 4 anos de idade e tal. Claro que eu não lembro de paçocas do que aconteceu no jogo, porque você perde a memória afetiva dos 4 primeiros anos de vida, porque são traumáticos e tal, e também por esses 2 pênaltis desperdiçados pelo Raí.
e pelas defesas do Dida, o meu aniversário de 4 anos de idade foi muito traumático, embora eu não lembre muito. E, cara, você vê caras como o Dida, um dos maiores ídolos, top 10, acho que entra, de maiores ídolos do Corinthians, top 5, para quem viveu a época, acho que também, e aí a gente começa a debater se ele é top 4, top 3, enfim, mas é um gigante. E o Raí também, gerações anteriores à minha consideram o Raí acima do Rogério Ceni como ídolo na história do São Paulo, e é marcante mesmo. E o São Paulo não tinha um time melhor que o do Corinthians. Melhor que aquele Corinthians. O não França tinha. já não Até estava porque... mais, né? O França já tinha saído. O França não estava mais, né? Nem França. O Denilson já tinha ido para a Europa. O Denilson já tinha saído, Jogaram... Não, o França jogou. O segundo jogo jogou. França e Marcelinho Paraíba, o ataque. França e Marcelinho Paraíba. O São Paulo tinha o Edmilson, baita zagueiro. Tinha. Fez um dos gols. Tava de volante. O França vai embora do São Paulo antes do Rio São Paulo que o Kaká aparece. 2001, quando o Luiz Fabiano é contratado da Ponte Preta. Aí o França deixa o Morumbi. Ah, é verdade. Então, o Corinthians então batia o seu rival aí, São Paulo, com a partir da época do Dida, e avançava a final do Rapidinho, João. Só um detalhe. O Vitor, no comentário dele, ele falou que os 2 gols poderiam dar uma sobrevida ao São Paulo e tal, mas mesmo o empate, se um dos pênaltis do Raí entra, teria o terceiro jogo, porque para eliminar o terceiro jogo tinha que vencer os 2. E aí, se houvesse o empate, teria o terceiro jogo. Exatamente. E o Corinthians, então, avançava a final àquela altura do Brasileirão de 99, tentando aí o bicampeonato seguido, né? Já que já tinha conquistado em 98, para enfrentar o rival do seu rival em 98, que foi o Cruzeiro. Em 99 é o time de Minas, o Galo. O Atlético Mineiro era o adversário do Corinthians. O Atlético Mineiro também tinha um grande Veloso, era o goleiro do Atlético naquela altura. O Robert, aquele Robert que em 2002 do debate de ontem. Do debate de ontem, foi campeão pelo Santos. Ele estava nessa altura no Atlético Mineiro, ainda iniciando a carreira. Guilherme, o centroavante. Guilherme Max, olha o ataque. O que fazia de gol do Guilherme era um absurdo. E o Marques também, Guilherme Marques do gol de ataque. O Belete também, naquela altura, jogava no meio campo ainda, o Belete. No meio. Não era lateral. Também o Belete, depois foi campeão do mundo. Pela seleção brasileira, o Belete fez gol de Champions League, final do Barcelona, enfim, um baita lateral, que jogava no meio ainda. Naquela altura também era um dos personagens aí do Atlético Mineiro. O Corinthians, então, faz o primeiro jogo no Mineirão, e depois os 2 jogos seguintes no Morumbi, com casa cheia, né? Claro, o Corinthians mandava os jogos no Morumbi, o Corinthians, os jogos maiores eram no Morumbi para atrair público, Rennes, enfim, o Morumbi lotado, tomado. O Corinthians vence a segunda partida, né? Com gols aí, com o gol do Luizão de cabeça, enfim, um jogo realmente maravilhoso. Nessa altura já era o lateral esquerdo, a essa altura o lateral esquerdo já era o Kleber, né? O Silvinho já havia saído. O Kleber começando a carreira, baita lateral também o Kleber. E o Corinthians, então, vai aí o terceiro jogo contra o Atlético Mineiro, né, Vitor Duarte? O jogo decisivo, depois de ter jogado em Minas, depois de ter vencido o segundo jogo com o gol do Luizão no Morumbi, o terceiro jogo também no Morumbi, e aí o empate bastava e foi o que aconteceu, né, Vitor Duarte? O empate bastava e foi o que aconteceu. Mais uma vez, uma decisão pautada pelo equilíbrio, né? Porque no primeiro jogo o Guilherme acabou com a partida, ele fez chover em BH, só não foi mais porque o Dida não deixou, assim como foi na semifinal contra o São Paulo. Teve uma defesa, numa cabeçada do Guilherme a queima-roupa, ele vem cruzando, fechando assim, o Belete dá um corte seco e faz um cruzamento, o Guilherme cabeceia pro chão, a bola quica, o Dida pega meio que no contrapé, um negócio assim assustador, e aí se faz naquele momento o terceiro gol em BH. Dificilmente, por mais que era uma melhor de 3, o Corinthians conseguiria reverter a situação. Segundo jogo, como você disse muito bem, o Luizão, decisivo demais, consegue, né, dar a vitória ao Corinthians na terceira partida pela melhor campanha. Aí eu acho que tá correto, se é uma melhor de 3, com cada time vence uma, o melhor time, a melhor campanha, tem o direito de empatar no último jogo, né? Nada mais justo. E aí é o que acontece. Tem algumas chances claríssimas de gol, né? Chances boas. O Veloso faz uma bela defesa numa bola cruzada, também por dentro, um desvio. Eu não me lembro agora de quem. Diga.
não perca seu raciocínio. Mas o Luizão, ele faz os 2 gols da segunda partida e é expulso. Então ele foi um desfalque na terceira partida, era um dos principais atacantes do país naquela altura e não jogou o terceiro jogo. Em contrapartida, Vitor, segure o seu raciocínio rapidamente, porque o Marques também não jogou os 2 jogos finais. Acho que perdeu. Se fosse eu, já teria perdido. O Marques também não jogou os 2 jogos. Pô, e era quase Batman e Robin, né? Marques e o simpaticíssimo Guilherme. O Guilherme se sentiu isolado nessa decisão. Isso. Acho que, né, depois, tanto que no primeiro jogo ele faz chover porque ele tinha o Marques, aí nos outros 2 ele não consegue jogar porque o cara tava fora, né? E, né, principalmente, e a zaga do Corinthians ainda era muito forte, então também fez total diferença. Mas o Corinthians jogou naquela final com o regulamento de baixo branco. Simplesmente ele levou a banho-maria o jogo. Falou, viu, se empatar o título é meu e eu preciso ser bicampeão, não importa como. E foi levando. As melhores oportunidades daquela partida foi do Galo, porque com o passar do tempo do jogo, o Atlético foi começando a pressionar, e o Corinthians sofreu um pouquinho, mas aí no finalzinho teve uma jogada de contra-ataque, um contra-ataque fulminante, toques rápidos, o Dinei acaba finalizando, o Veloso defende, e aí a torcida do Morumbi já tá comemorando, soltando fogos, porque próximo ali aos acréscimos, o Corinthians grita é campeão, sem precisar vencer, e aí, para quem eu fui pesquisar até em alguns jornais de BH naquela época, dizem que aos 35 minutos do segundo tempo tem um lance, segundo os atleticanos, o lance mais escandaloso da história do Campeonato Brasileiro. Aí eles vão fazer sensacionalismo, é óbvio, porque de BH, aquela coisa toda, em cima de um zagueiro do Atlético, né, um lance de escanteio, que ele é puxado absurdamente, né, pelo Vampeta, e o árbitro não marca o pênalti, e aí o Atlético, segundo os atleticanos, por isso não conquista o título. Mas daí, depois do Raí ter pego 2 pênaltis, o Dida ter pego 2 pênaltis do Raí na semifinal, quem garante que o Atlético ia fazer o gol com o Guilherme na cobrança de pênalti? Eu não garanto. Vocês garantem? Eu não. Contra o Dida não dava para garantir nada. Então, o Corinthians conquistava, então, o terceiro título brasileiro, o bicampeonato seguido, coisa que não acontecia desde o Palmeiras, da Parmalat, não fazer merchan, não tô nem aí. Palmeiras da Parmalat, de 93. A Parmalat não vai voltar aqui te pagar direito de imagem não, tá? Já foi, já acabou. Mas o leite aqui de casa tá acabando, diga-se. Mas enfim. Ô Parmalat, manda leite pra nós aí. Mas enfim, 93 e 94, Palmeiras da Parmalat conquistou o Brasileirão 2 vezes, inclusive o segundo título, a final foi contra o Corinthians. E aí o Corinthians, em 98 e 99, conquistava então o bicampeonato para coroar aí, mais um título para coroar aquele timaço do Corinthians. Como disse o Vitor Duarte, afinal o Corinthians administrou o terceiro jogo, chovia muito no Morumbi. E mais uma curiosidade, esse jogo foi disputado às vésperas do Natal. Olha como era o calendário brasileiro, né? Foi disputado às vésperas do Natal, 3 dias antes do Natal, para ser mais exato. O Corinthians então já misturou tudo, né? A festa aí do título, com o Natal, com o Réveillon, enfim, já juntou tudo. O corintiano terminou aquele ano de 1999 muito feliz para consagrar. Queria ser uma formiguinha para participar do terceiro tempo por aquele dia. Meu Deus. O terceiro tempo era bom, hein? Com o Vampeta, com o Marcelinho, com Rincon. Rapaz, o que dizem que o Luizão bebe é um absurdo. Mas, enfim, ele estava eles não conhecem João Moreira, né? Diga-se. Eu tô devagar, hein, nesse quesito. Parando. Mas, enfim, o Corinthians, então, conquistava aí o segundo título aí seguido do brasileiro, já com o Oswaldo de Oliveira, né? O Oswaldo de Oliveira, então, revelação aí como treinador naquela altura. Ele era auxiliar do Luxemburgo, como já disse aqui. O Oswaldo conquistava, então, seu primeiro título na carreira, o Campeonato Brasileiro de 1999. Timão aí que já tinha Kleber, como já disse aqui, né? Lateral esquerdo, revelação. Quando o Silvinho foi embora, o Kleber assumiu. Então, um grandíssimo time, o Corinthians, em 99.
Vamos virar o ano, então, para 2000. 2000 é aí o final dessa era, né? O final dessa era que coroou aí essa era do Mundial, né? Mundial que muitos contestam. Acho que não cabe aqui a gente entrar nesse mérito, se é válido, se não é. Porque aqui a gente está falando... Podemos entrar. Porque aqui a gente está falando do time do Corinthians, né? Que conquistou mais esse título aí. Qual que é a sua tese, Rabinhas? É mundial ou não é? Já que você quer entrar, vamos entrar então. É mundial. É mundial. Diferente da Copa Rio de 51, que não é mundial e tal. Aliás, essa questão de discussão filosófica, eu estava na aula de espanhol antes da nossa live e levantamos algumas discussões filosóficas em espanhol lá. Aqui, a questão é o seguinte, João, era um torneio embrionário, até então havia disputa interclubes, o chamado intercontinental, né, entre os times da América do Sul e da Europa, e em 2000 a FIFA, junto com a Trafic, decidiram fazer um embrião do que se tornaria o Mundial de Clubes em 2005, propriamente, com o São Paulo campeão mundial em 2005. Em 2000, juntou-se campeões dos mais diversos países, dos mais diversos continentes, e aí colocaram o campeão nacional do país sede. Foi disputado no Brasil, o campeão nacional do ano anterior, do país sede, era o Corinthians. E aí o Corinthians foi e ganhou com méritos. Teve a fase de grupos, tal. A fase de grupos teve Real Madrid, Al Nassr, Raja Casablanca, e depois o Corinthians seria o campeão contra o Vasco, que era um baita time do Vasco também, João. Tá aí a explicação do Dias. Para ele, o Mundial é Mundial. É nóis, João Moreira. Já tem outra tese aí daquele campeonato, já ele vai explicar, mas aí antes eu vou ler o comentário do Guilherme, meu parceiro Guilherme, ele mora aqui na minha rua, inclusive, vizinho Guilherme, corintiano fanático, conheço ele há muito tempo aí, parabéns aí, parabéns pela live, rica em detalhes, eu mesmo, como corintiano fanático, não sabia de toda essa história, por mais que sabia desses grandes títulos. Valeu aí o Guilherme, um grande abraço a ele, continue acompanhando aí, e realmente, né, a gente procura fazer o melhor aí para nossos seguidores, ouvintes, telespectadores, enfim, para quem nos acompanha aí. Vamos ver, é só a segunda, hein, gente? Essa série ainda vai longe aí com grandes equipes aí. Você que não é corintiano deve falar, pô, você só fala de Corinthians, que é isso? Cadê meu time aí? Meu time também teve grandes times, cadê meu time? Calma que vai chegar. Só fala do Corinthians. Vamos falar do aí São não Paulo, dá, né? Aí não dá, pô. Vamos falar também do Palmeiras, enfim, vamos falar de todos os grandes times aí também do Rio de Janeiro, o Cruzeiro de 2003 também é um grande time, enfim, mais lives virão por aí. Mas, enfim, então o Corinthians começa 2000, explique sua tese, então, antes da gente passar para os jogos, detalhar mais aqueles jogos, Eduardo, Corinthians e Real Madrid, Corinthians e Vasco na final, explique sua tese aí sobre o Mundial de 2000. Para você, então, o Corinthians não é o primeiro campeão mundial. Eu digo que a minha tese é a seguinte, eu acho que o título em si ele é válido, porém, a FIFA, como entidade naquele momento, ela fez algo que, para mim, não bate as coisas. Existe, assim, esse intercontinental que era disputado todos os anos, no final do ano, campeão da Libertadores e o campeão da Liga dos Campeões da Europa, aquele momento Copa UEFA. Esse campeonato ele acontece nesse ano de 2000, né, com os campeões naturais, Real Madrid e Boca Juniors. E aí, no mês de janeiro, existe um campeonato organizado pela FIFA, sim, com a chancela da FIFA, sim, com times de todos os continentes, sim, com grupos divididos, sim, porém, existe um campeonato no final do ano. Então, se você tem dois campeonatos no mesmo ano, acho que não é muito legal. E detalhe, os próprios europeus colocam que esse campeonato de início de ano, para eles, era uma pré-temporada. Óbvio, o Real e o Manchester vieram aqui para ganhar. Como veio o Raja Casablanca, como veio o Al Nassr, como o Corinthians jogou para ganhar, como o Vasco jogou para ganhar, isso é óbvio. Mas por ser o campeonato no meio do ano. E para mim isso fica mais claro ainda, de que não passa de uma situação que a FIFA colocou errado, né, e mostrou errado na questão da formatação do torneio, que ela não reconhece até 2000, e a partir de 2005 ela reconhece tudo. Aí, então daqui a pouco se ela começar a não reconhecer de novo, deixa de ser os outros, e isso eu não concordo muito bem.
né, fica marcado como o primeiro Mundial da FIFA, ok, mas que o árbitro de 92, 93, o árbitro de 62 lá com o Santos do Pelé, de 80, era FIFA, né, a plaquinha era FIFA, as placas que estavam no estádio era FIFA. Por que não era Mundial da FIFA? Porque não era organizado pela FIFA, mas o presidente da FIFA ia lá entregar a taça no final. Então, alguns detalhes eu não concordo, mas a partir do momento que o torneio começou e ele foi disputado no Brasil e o Corinthians era campeão brasileiro atual do ano anterior, que como o torneio foi em janeiro, ele disputa, sendo convidado, ok, ele vence. E aí sim pode comemorar, porque para comemorar título e qualquer título é válido, eu concordo, mas pela questão de falar o Mundial do Corinthians é válido ou não, aí teria que começar a reconhecer todos os outros, inclusive o do Botafogo. Eu tô curioso para ouvir o Fábio Dias, porque ele já explicou aí com a sua tese que ele considera, assim, o título de 2000 o Mundial do Corinthians, o primeiro Mundial conquistado pelo Corinthians. E os outros que vieram, que foram antes de 2000, Fábio Dias, qual que é a sua tese? Também são válidos como mundiais? Para mim é simples, João. O Corinthians é campeão mundial, bicampeão mundial, ganhou em 2000 contra o Vasco, 2012 contra o Chelsea, mas não é o primeiro campeão mundial. Eu considero, claro, a FIFA faz politicagem. Depois o Palmeiras tentou fazer validar a Taça Rio de 51 e não conseguiu. E depois conseguiu, e depois voltou atrás, e não é, enfim, fica esse imbróglio todo. Mas, para mim, desde 60, que é quando começa a Copa Libertadores de América, a Champions League, que era a antiga Copa dos Campeões da Europa, começou em 55, o Real Madrid foi campeão. Em 60, o Peñarol foi campeão e aí foi disputado o primeiro Intercontinental. Mas a partir daí tem competição regular. O que define para mim o que é ou não é a questão da regularidade. Por isso que eu acho que o Palmeiras em 51 não foi campeão mundial, por isso que eu acho que o Fluminense em 52, também campeão da Taça Rio, não é campeão mundial, e por isso que eu entendo que o Corinthians e o Boca Juniors são campeões mundiais em 2000. Aliás, para quem não viveu a época, em 2000 eu já entendia um pouquinho das coisas, e depois a gente foi pesquisar um pouquinho também. Cara, é uma das maiores atuações da vida de Juan Román Riquelme. Se vocês não viram, ou se vocês não lembram, querem relembrar, coloquem no YouTube depois da nossa live, se possível. Boca Juniors 2... agora não, fica aí com a gente. Segura a audiência aí, João. Boca Juniors 2, Real Madrid 1, em Yokohama. É uma exibição de gala. Uma bola que o Riquelme mete de 50 metros para o Palermo, Martim Palermo, histórico centroavante do Boca, para ele marcar o segundo gol. Então, 2000, 2 campeões mundiais. O Boca e o Corinthians. Tanto que esse Mundial foi tão embrionário, João, que ele foi disputado em janeiro. Janeiro é metade da temporada europeia. Foi disputada a estreia do Corinthians no Mundial, por exemplo, foi 5 de janeiro. E a final em meados de janeiro ali, meio do mês e tal. Mas eu considero o Corinthians campeão em 2000 e o Boca campeão em 2000. Não tem problema nenhum. Agora, dizer que o Corinthians foi o primeiro campeão mundial, aí eu não acho. Só para finalizar esse assunto, que a gente precisa entrar no Mundial, senão vai ficar aqui até amanhã, e eu gostaria, porque o papo tá bom, mas a minha pergunta você disse, eu prezo pela regularidade, correto? Sim. E aí, em 2000, foram feitos 2 campeonatos. Uhum. A pergunta para finalizar esse tema, que aí é o meu argumento, não sei se você entende ele como válido ou não, mas por que esse campeonato ele para ali? Lógico que aí o que vinha até ali, ele né, a disputa continua, de um brasileiro, né, um sul-americano e um europeu, ela acaba e aí começa a partir de 2005, que a FIFA volta lá no de São Paulo a disputar todos os continentes novamente, e o país sede, que isso eu acho válido, o Corinthians estava lá e ele disputou, tá correto. Aí, mas por que isso para de acontecer de 2000 a 2005, se você preza pela regularidade? O de 2000, né, nesse caso, ele é válido, sendo que o que era regular foi disputado no final do ano. Essa é a minha questão. Sim, a questão, acredito que seja mais política do que exatamente de querer... eu vejo muita gente falar, fizeram esse campeonato de 2000, que era um torneio de verão, etc., e vamos priorizar o Corinthians. Corinthians tem que ser campeão mundial e tal. Não, era um torneio embrionário. E aí...
tinha a questão do patrocínio da Trafic, né, da injeção de grana da Trafic, e ali a grana, a partir de 2001, se eu não me engano, a grana para de entrar, a Trafic entra em processo de recuperação judicial, tal, acaba falindo, e aí foi se disputado aquele campeonato em 2000, tal, embrionário, ficou lá. E aí, entre 2001 e 2004, como não tinha investimento, não tinha empresa para bancar o campeonato, eles decidiram manter o formato anterior, que vigorava de 60 até 2000, e aí continuou até 2004. Tanto que o Once Caldas foi campeão e tal, depois, campeão da Libertadores, foi jogar esse Intercontinental. Mas para mim, na verdade, de 60 até 2004, beleza, tem regularidade. Aí de 2000, aí o pessoal faz essa distinção. 2000 foi o primeiro Mundial da FIFA. Aí a partir de 2005 até 2019, o torneio da FIFA. Não, para mim é tudo mundial. Se é da FIFA, se é de qualquer outra confederação ou federação, para mim não importa. E a questão da regularidade tem a ver com isso. Por isso que eu considero o Corinthians e o Boca campeões de 2000. Também não adianta falar, o Boca não foi campeão mundial. Foi até o Japão, disputou com o Real, era o campeão da Libertadores, tudo certinho. Tá explicado, Rodrigo, tá explicado. Vamos entrar então, já que estamos falando tanto desse Mundial, vamos entrar no mérito então do Mundial, que começou, como já disse o Fábio Dias, no dia 5 de janeiro de 2000. Olha só, mal terminou aí as festas de final de ano, o Réveillon, 99 para 2000, o Corinthians já teria aí que enfrentar um jogo. Não tiveram férias, não? Que coisa absurda, né? Já chegaram... Você acabou de falar que o Campeonato Brasileiro foi terminar dia 22 de dezembro. Dia 5 de janeiro os caras estavam jogando Mundial. Vai ter vontade de jogar assim lá longe, hein? E hoje os caras brigam por 1 mês e meio de férias. 5 de janeiro começou o Mundial. As sedes foram São Paulo e Rio de Janeiro, né? Jogos no Morumbi e no Maracanã. Embora aí muitos desmereçam esse título, grandes equipes participaram desse torneio. O Manchester United é uma das equipes, ele era campeão de tudo, ganhado na Europa tudo em 99 e acabou aí disputando esse campeonato. O Real Madrid, campeão mundial 2 anos antes, em 98, também estava nesse torneio, além aí, é claro, do campeão da CONCACAF, que era o Necaxa do México, naquela altura, o campeão da África, que era o Raja Casablanca, torcedor atleticano aí, quem torce pro Galo deve estar muito feliz que eu falei isso. O coração atleticano dói nesse momento. O Raja já havia disputado o Mundial, então, em 2000. O campeão da Supercopa da Ásia, que era o Al Nassr, né? E o campeão da Oceania, que era o South Melbourne, da Austrália, além do Vasco, que foi o campeão da Libertadores de 98, e do Corinthians, que é o time que estamos aqui tratando nesta live. Então, o torneio começou, as equipes foram divididas em 2 grupos, né? Os primeiros de cada grupo se enfrentariam na decisão. E aí, teve um jogo marcante, né, Vitor Duarte? O Corinthians enfrentou nada mais, nada menos que o Real Madrid. Esse jogo, para mim, é uma grande questão que eu coloco aqui para a gente entender como que a distância dos times sul-americanos para os europeus não era tanta como é hoje, né? O Corinthians bateu de frente com o Real Madrid, tinha um grande time, assim como o Real também tinha, talvez times ali pau a pau, não era aquela grande distância como é hoje, aí a gente vê times indo lá jogar o Mundial só para passear mesmo, com raríssimas exceções, porque não conseguem vencer os europeus. Então o Corinthians caiu no grupo A, naquele Mundial, junto com o Real Madrid, o Al Nassr e o Raja Casablanca. O Corinthians estreou contra o Raja e venceu por 2-0, gols do Luizão e do Fábio Luciano. Aliás, esse jogo o Fábio Luciano faz um gol que não foi bom. Meu pai amado. Esse gol do Fábio Luciano foi um dos gols mais, né? Eu não vou falar que foi assalto à mão armada, porque não dá, mas foi um negócio assim absurdo. Detalhe. A bola fica mais de um metro fora da linha, ela quica, o Fábio Luciano, como o Marcelinho era malandro, ele levanta o braço, o Marcelinho viu, continua comemorando, o árbitro vai dar, e o árbitro vai e confirma o gol, e aí o Corinthians consegue uma vitória importante. Diga, Fábio. O árbitro era o italiano Stefano Brasti. O gol que não foi gol do Fábio Luciano foi tão não gol quanto o gol do Lampard que tiraram. A bola entrou 5 metros contra a Alemanha e o cara não deu, velho. Mas tudo bem. Foi os dois extremos, eu acho. Tivesse VAR, hein? Exatamente. Nos dois lances. Não precisava nem o VAR ali, era só o chipinho na bola que já resolvia.
Exatamente. Então o Corinthians estreou com vitória contra o Raja Casablanca, 2-0, mas o jogo mais aguardado era o segundo jogo. Segunda partida, Morumbi lotado, o Corinthians enfrentaria então o Real Madrid. O Real Madrid que tinha Anelka, atacante francês, de brilhante história aí no futebol, Roberto Carlos, lateral esquerdo, o melhor que eu vi jogar, acho que todos nós aqui vamos concordar. Goleiro era o Cacilhas, ainda em começo de carreira, não era ainda o Cacilhas, goleiro espetacular de alguns anos depois, mas era o Cacilhas. O Raul, grande ídolo do Real Madrid. Novinho ainda, o Raul. O Fernando Redondo, grandíssimo volante, Redondo. E o zagueiro Hierro, outro espetacular zagueiro. Sábio. E também, além do Sávio brasileiro também, que estava naquela equipe. Um time realmente maravilhoso do Real Madrid. Mas o Corinthians, né, empolgado, o Morumbi lotado, o jogo mais aguardado, foi para cima. Teve uma polêmica durante a semana. O Carembô, zagueiro francês, disse que não conhecia o Edilson, que o Edilson, quem é Edilson, quem era Corinthians, não sei o que lá. E aí, o que aconteceu nesse jogo? Quem vai falar pra gente é o Vitor Duarte. Jogão de bola, né, Vitor Duarte? Corinthians e Real Madrid, um empate com gols. Quem esteve no Morumbi viu um jogo brilhante, né, Vitor? Um empate. Por mais que, para quem lembra desse jogo, todo mundo parece que o Corinthians ganhou do Real Madrid, né? Parece que o Corinthians atropelou o Real Madrid, pelo que foi, pela distância que você acabou de citar. Mas para mim o Corinthians, ele começa a não perder esse jogo ainda na concentração, no hotel. Quando os jogadores descem para fazer o jantar no dia anterior ao jogo, né? Outra história de bastidor, acho que o Fábio Dias gosta dessa situação. De vez em quando eu apareço com essas histórias, viu, Fábio Dias? Bom, são histórias muito boas. O Corinthians desce ali para fazer o jantar, e aí no elevador se encontram Edilson, o Roberto Carlos, o Vampeta, que estavam no mesmo quarto, Edilson e o Vampeta concentravam juntos, e um outro jogador do Real Madrid, que era o Fernando Hierro, capitão. E o Roberto, ele ficava bem próximo um do outro, tanto que o Roberto passa a ser o capitão do Real depois da saída do Fernando Hierro. E aí, né, porque na Europa, o senhor pode me afirmar ou não, exatamente, por tempo de clube, né? A não ser no Barcelona, que Xavi e Iniesta dividiam a faixa em alguns momentos, mas quando o Xavi estava em campo, o Iniesta ia lá e entregava para ele, porque, né, é o que tem que acontecer. Hierarquia. E aí, o Hierro, né, ali conversando tal, o Hierro chega a falar, ainda na concentração, lógico que já tinha explodido aquele negócio que o Carambê falou que não conhecia o Edilson, ainda na concentração ele fala, ali brincando com o Edilson e com o Vampeta: a gente vai atropelar vocês acabaram de voltar de férias, Real Madrid tá voando. Aí o Roberto dá uma risadinha meio amarela, tal, não sei o quê. Aí o Vampeta olha pro Edilson, o Edilson olha pro Vampeta e fala: o quê? Você? Nossa senhora, eu vou jantar você. Fala pro Fernando, e não tem nada, eu vou jantar você. O Edilson fala pra ele. Daí, aí o Hierro fala: o Carembê tá falando lá que nem conhece você, né? Nem adianta. E o Roberto tudo no meio do caminho. Os caras quase saem no tapa no elevador, descem, faz o jantar, aí começa. Um time falando de um lado, outro time falando do outro. Chega no jogo, amigo, o Edilson faz pra mim o melhor jogo da vida dele. Ele deita e rola no Morumbi, tem embaixadinha de novo, tem... E acaba com o Carembê, acaba com o Real Madrid. O Real sai na frente, né, num lance muito forte ali pelo lado esquerdo. Acaba sofrendo 2 gols, né? Um deles, esse golaço do Edilson, que ele dá uma caneta no Carembê na entrada da área e bate rasteiro, né, rasante ali, o Cacilhas nem chance tem. E aí tem o Real acaba conseguindo o empate, e antes do término do jogo, essa vitória do Real daria a eliminação do Corinthians. Tem um pênalti do Fábio Luciano em cima do Sávio. O Fábio Luciano faz uma carga toda torta e ele chegando no Corinthians, precisando se afirmar. O Anelka bate e o monstro Dida de novo defende. Aí o Dida defende o pênalti, o Corinthians chega à decisão por um gol, pelo aquele gol que muita gente fala que é o gol contra o Raja Casablanca, mas depois teve o jogo contra o Al Nassr também. Mas por um gol o Corinthians chega à decisão
e tira o Real Madrid e vai enfrentar o Vasco. Fantástico pelo que se criou, pelo que o Edilson mostrou dentro de campo, pelo que o Corinthians jogou, pelo que o Real Madrid levou com seriedade e principalmente, de novo, o Dida se tornou o nome do jogo por defender o pênalti que eliminaria o Corinthians. E aí, Vitinho, você falou do gol de saldo, né? Que era estranho porque o formato daquele Mundial de clubes... Fantástico pelo se criou, fazia... Eu quero falar. Opa! Quero falar do Corinthians. Ó, quem chegou aí? André Rubio. Como é que faz para deixar a torta a câmera aqui? Tem que deixar o celular assim? É isso? Era estranho porque o formato daquele Mundial... Ah, entendi. É que eu não entendo muito de Facebook, transmissão. É a primeira vez que eu tô fazendo. Então eu tenho uma certa dificuldade para poder... Quero falar do Corinthians. Como diria no rádio, André, abaixa o seu retorno aí. Não, eu vou fazer isso agora, que do lado entrou o bagulho aqui. Aí, beleza, baixei. Agora vai dar. Eu apertei um clique e o link entrou, mano. Eu queria dizer que de nós todos da equipe, ele é o que mais tem lembranças, né? Porque não estou chamando ele de velho, mas o que mais tem lembrança desse momento, que já era aí um adulto ou não, na época, ou pelo menos um adolescente, é o André Rubio. Nós todos éramos crianças. Quando você tinha, André? Por que minha câmera tá chacoalhando assim? Só eu tô assim? Tem alguma coisa acontecendo? É assim mesmo? Não sei, é uma coisa... Acho que eu tô tendo um AVC, alguma coisa aqui, ninguém tá percebendo isso? Tá enquanto o André se ajeita... Vai daí que eu vou tentar ajeitar aqui, peraí. Eu concluo seu raciocínio, vai, família. Vai aí, termina aí que eu vou tentar resolver. Enquanto o André tenta se organizar ali, o formato do Mundial era muito esquisito, né? Porque você tinha 8 times e em vez de você ter mata-mata como você tem hoje, eram 2 grupos com 4 times e você jogava cada contra um time uma vez. E aí os campeões dos grupos jogaram a final, Corinthians e Vasco. E o segundo detalhe é que o Edilson, ele se criou, tal, mas ele se criou indo pra cima do Carimbó, que poderia ter ficado quieto. Ele não foi pra cima do Hierro, que era um baita zagueiro e era inclusive o capitão do Real Madrid na época. O Regis Wenzel tá perguntando aí, Mundial sem Libertadores vale? Vale, a gente já explicou mais cedo. O Vitor não concorda muito, mas eu tô pouco me lixando porque que o Vitor acha. O Regis é um grande amigo do André Rubio. Eu tive a oportunidade de participar do programa do André lá na X Santa Cruz com o Regis, o Fechando a Conta. O primeiro Fechando a Conta, aliás. Eu participei, tive essa honra. O Regis é jogador de futebol, grande atacante. Grande Regis. Vários times do Brasil aí. E ele está participando. Um grande abraço. Ele faz essa pergunta aí, o Regis aí. E o Fábio Dias disse que nós já respondemos, Regis. Vale. Pro Fábio Dias, não. Pra mim, vale. Você gosta de ter outra opinião aí. Mas a gente vale tudo, João Moreira? A lei... Vai derrubar a live, cuidado. Olha o horário. Olha, aqui tem comando ainda. Por mais que os senhores não achem. Cuidado com o horário. Mas foi isso então. A gente tava falando então do jogo contra o Real Madrid. Um abraço pro Regis aí. E o Corinthians acabou empatando aquela partida, um jogaço, como o Vitor Duarte já falou aí. Naquela altura, o jogo no Morumbi lotado. Os corintianos realmente fizeram festa. E o empate em 2-2 foi um resultado realmente importante ali para o Corinthians. Para o Corinthians ir à final do Campeonato Mundial, ele precisava vencer o próximo jogo e torcer para que o Real Madrid não vencesse o Raja Casablanca, né? Ou que pelo menos marcasse poucos gols, que tinha uma questão de saldo ali. E o Corinthians fez a sua parte, né? Venceu o Al Nassr por 2-0 e o Real Madrid também venceu, mas por 3-2. E os gols sofridos pelo Real Madrid foram cruciais, né? Para o Real ter sofrido esses 2 gols. Por isso o Corinthians conseguiu aí ficar com um gol de saldo a mais. O regulamento previa isso lá. E aí o Corinthians conseguiu, enfim, passar a final do Mundial. A final que seria contra o Vasco da Gama. Primeira vez e única aí que 2 times brasileiros fizeram a final do Campeonato Mundial. O jogo no Maracanã. Lotado, muitos corintianos no jogo, para muitos aí a segunda invasão corintiana, né? Depois daquela de 76 lá contra o Fluminense, a segunda invasão, claro que não com aquela mesma proporção, até porque o Maracanã não poderia encher daquela forma como enchia antigamente,
tinham restrição de público aí, mas muitos corintianos e muitos vascaínos também. Maracanã lotado e o Vasco embalado. O Vasco tinha um timaço espetacular. Hein? O time do Vasco da Gama naquela época. O NASA não tava, hein? O NASA já não tava mais, né? Ele tava no banco no jogo. Ó, o que eu me lembro aqui, eu acho que é isso. Elton era o goleiro, Jorginho era o lateral direito, a dupla de zaga, Júnior Baiano e Odivan. Lateral esquerdo era o Gilberto. O meio campo do Vasco, né? Me corrija se eu estiver errado aí. Tinha o André tá aí para me corrigir se eu estiver errado. Amaral. Aquele meio campo do Vasco 2000, né, André? Amaral. O senhor nunca tá errado. Amaral, se eu não me engano, o Felipe estava naquele time também. Pedrinho fazia parte do elenco. Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano, né? Nada mais ou menos que o Paulista não estava mais, né? Não, o Paulista. No Mundial, não. O Paulista. No Mundial não tava. Eu tenho o time aqui, João, se você quiser, da final. Fala o time aí, que eu não vou lembrar. Vai lá, Fabinho. Elton, eu vou pela ordem numérica, que o posicionamento eu confesso que eu vou ficar devendo. Elton, Odivan, Mauro Galvão, Amaral Coveiro, Felipe, Juninho Pernambucano, Ramon, que hoje é técnico do Vasco, Edmundo, Romário, Gilberto e Paulo Miranda, João. Técnico delegado Antônio Carlos. Ave Maria. Eu só não sei de cabeça você falou a escalação aí, eu não peguei. Quem era o lateral direito, que eu não lembro, desse time do Vasco? Gilberto, talvez. Gilberto jogava na direita? Talvez. O Jorginho, era o Jorginho, verdade. Jorginho, que depois jogou de volante no Vasco, né, nos jogos também. Tinha vindo da Alemanha. Jorginho, é um time massa do Vasco, hein? Tetracampeão mundial. Aí. Jorginho, na final, ele tava no banco. Eu acho que era o Paulo Miranda nessa final, hein? Sim. Na final era o Paulo Miranda. O Jorginho fazia parte do elenco. Na final jogou o Paulo Miranda, que era volante, mas jogou como lateral aí. Mas era um timaço espetacular. Que lembranças, André Rubio? Dando meu boa noite ao senhor. Você tem daquele momento, daquela final sabe que... de 2000 no Maracanã, entre Vasco e Corinthians, André? Você sabe que eu sou um corintiano de bosta, posso falar, né? Porque o maior jogo da minha geração, que foi essa final Corinthians e Vasco, final desse Mundial, o pessoal corneta, fala que não vale, que não tinha Libertadores, a conversa toda. Eu não assisti a final inteira, porque eu já estava tocando, já tinha um grupo de pagode e tal, e eu fui tocar nesse mesmo dia. Mas eu vi os outros jogos, Real Madrid eu lembro que eu assisti, aquele primeiro jogo foi difícil pra caramba com o time lá da Arábia, acho que era o Raja Casablanca, né? Se eu não me engano. Foi um jogo duro pra Dedéu também. O Nasser, né? O Raja do... Então, mas a final exclusivamente, eu acho que a sensação era de campeonato mundial, que coisa estranha, porque o Vasco, porque o Corinthians, tinha muito isso. Mas o time do Corinthians era um timaço, os dois times. Agora, o problema é que o campeonato acontecia no começo do ano, né? E aí era pré-temporada, era igual hoje a Florida Cup lá. Então, diziam na época da imprensa que os caras do Manchester estavam na praia do Rio de Janeiro, eles não estavam nem aí com o campeonato, porque teve o pessoal do Rio e o pessoal de São Paulo, né? O Manchester ficou no grupo do Rio de Janeiro e o Real Madrid ficou no grupo de São Paulo. E lá na praia estava uma festa, aquele time do Manchester que tinha York, Cole, Scholes, quem mais que eu vou lembrar daquele time? Nossa, muita gente famosa. Até porque o Manchester tinha ganho o Mundial do Palmeiras poucos dias antes, né? Então, tinha o Stan, tinha o Giggs, tinha aquele timaço, Beckham, que você falou aí agora há pouco. Tinha o goleiro, era o holandês, acho que era o goleiro lá, o Van der Sar, não me lembro se era ele já, mas eu acho que era. Era um timaço eu acho que era ele. Então, e era um timaço. E aí fala, mas estão tudo levando na flauta lá. Onde é que o jogo Vasco e Manchester é um jogaço de bola. O Vasco jogou muita bola, o Edmundo fez uma jogada com o Romário, matou a pau. Talvez foi o momento que melhor funcionou a dupla Vasco, Edmundo e Romário no Vasco da Gama. Agora, a final contra o Corinthians mesmo, eu acho que foi um jogo diferente, porque foi lá no Maracanã, o campo, teoricamente, do Vasco, né, que era a final do Rio de Janeiro, mas a torcida do Corinthians invadiu, e foi um jogo que eu confesso que eu não vi todo, mas depois eu vi lance e tal, e eu esperava mais do jogo. Foi um jogo morno, um jogo frio, um jogo de dois times tecnicamente muito bons, mas parecia aquelas lutas de boxe que os caras ficam se estudando o tempo todo e ninguém vai pra cima. Foi assim, o Corinthians com medo danado, porque tinha na zaga, acho que era o João Carlos, zaga do Corinthians time. O Fábio Luciano era reserva.
Na final jogou o Fábio Luciano e o Adilson. O João Carlos fazia parte do elenco, mas na final jogou o Fábio Luciano então, e o Adilson. O Fábio Luciano, ele ganhou a posição no Mundial. Ele veio da Ponte Preta, chegou para completar o elenco, treinou bem, aí começou a jogar. Olha o João Carlos aqui. É esse aí, João Carlos, e ele foi trocado, os corintianos vão lembrar, ele era do Cruzeiro, aí o professor Luxemburgo o convoca para a seleção brasileira, logo que assume a seleção brasileira. Ele era o zagueiro Odivan, ele era um zagueiro desse naipe. E o Luxemburgo gosta de zagueiro, né? Convoca o João Carlos, que fez um grande campeonato no Cruzeiro. Tava bem, mas era um destruidor. O Corinthians deu, para ter o João Carlos, uma certa quantia de dinheiro, que eu não lembro qual agora, e além de dar o dinheiro, deu o Cris, que depois foi negociado, Cris bem mais jovem, foi para a França, fez um dinheiro lá, no próprio Cruzeiro jogou bem também, foi campeão lá de um monte de coisa, e deu mais jogador que eu não vou lembrar quem. Eu sei que o João Carlos veio, perdeu a posição para o Fábio Luciano, chegou a jogar alguns jogos, mas nunca mais foi o João Carlos da seleção daquela época. Agora, o jogo em si do Real Madrid, cara, foi um jogo fraco, mas valeu pela importância histórica, né? O Rincon lá erguendo a taça, o Dida, né? Aquela cara de alegria quando acaba, o Dida olhando do nada. Afinal, realmente, os dois times se respeitavam muito, né? Se respeitavam muito. Eram dois timaços, o Corinthians e também o Vasco. Então, por isso que a final, que aconteceu no dia 14 de janeiro de 2000, Maracanã recebeu mais de 73 mil pessoas, né? E o Corinthians dividindo, o Corinthians dividindo o estádio com a torcida do Vasco, que foi a segunda invasão corintiana, como eu já disse aqui. Mas o jogo em si foi um jogo tenso, um jogo de poucas chances. E aí chegou na disputa de pênaltis, né, Vitor Duarte? Chegou na disputa de pênaltis. O André Rubio era o que faltava nessa live aqui, porque o André Rubio realmente ele tem memórias muito boas daquele momento. Mas eu vou chamar desse jogo eu não tenho muito, porque eu não vi, mas eu lembro do Dida, cara. O Dida era um fenômeno. O Dida, pra mim, é o maior goleiro que jogou no Corinthians. Eu não tô falando que ele é o maior goleiro da história do Corinthians, não. O goleiro da história do Corinthians, a briga fica entre Cássio e Ronaldo. Eu acho que o Cássio pelas conquistas. Mas o maior goleiro, tecnicamente falando, que vestiu a camisa do Corinthians, era o Dida. Apesar de que ele tinha uma deficiência muito grande, que é debaixo dos paus, ele sair do gol. Sair do gol ele tinha problema. Na seleção, você vê lance que ele fica assim, ele tinha isso. E ele não era muito bom com o pé também, algo que hoje em dia é mais preponderante. Mas debaixo ali das traves, o goleiro que mais botava medo dos atacantes era o Dida. Ele pegava muito, mas muito. Antes do senhor chegar, meu caro André Rubio, falamos muito desse gol do Corinthians, e eu concordo com você. O Cássio talvez seja o maior em termos de conquistas, de idolatria. Pela história. Tudo, mas Libertadores. Debaixo das traves, tecnicamente, o Dida realmente foi o melhor goleiro também que eu vi com a camisa do Corinthians. Mas afinal, Vitor Duarte, que foi um jogo, não tem muito o que a gente falar do jogo em si, foi muito morno, mas aí chegou a hora, né? Momento decisivo da disputa de pênaltis aí, pra gente saber quem seria campeão mundial naquela época. E aí, não brilhou, poderíamos dizer assim, a estrela do Edmundo, né, Vitor Duarte? Acabou desperdiçando a última cobrança. Marcelinho também errou naquela disputa, mas o Corinthians se tornou campeão depois de uma disputa de pênaltis intensa também, né, Vitor Duarte? Disputa de pênaltis intensa que foi cobrança a cobrança, né? Porque era difícil. O Elton também estava vivendo um momento espetacular naquela época, né? Goleiro do Vasco. E ele consegue também, né, fazer uma defesa importante. Teve o pênalti perdido pelo Gilberto também, né? Um dos melhores cobradores do Vasco. Acaba desperdiçando um bom jogador. Só para te ajudar, Vitor Duarte, antes de você completar, o Rincon foi o primeiro a bater e fez o gol. O Romário fez pro Vasco. Fernando Baiano fez o gol do Corinthians. O Alex Oliveira fez o gol pro Vasco. O Luizão fez o gol do Corinthians. Aí o Gilberto bateu, o Dida pegou. E aí o Edu Gaspar, que hoje é dirigente, aí hoje é dirigente do Arsenal, né? Deixou a seleção brasileira. O Edu fez o gol. O Viola fez o gol. Mas perdeu pro Corinthians. E o Edmundo acabou ficando para fora, dando título ao Corinthians, né, Vitor? Sim, muito bem então, exatamente. O Marcelinho acabou perdendo e o Gilberto já tinha perdido. Se até não acontece esse pênalti do Marcelinho, né, o Edmundo não precisava nem bater. Se o Marcelinho acaba fazendo gol, o Edmundo não precisava nem bater. E aí acabou indo para cobrança. O Dida, inclusive, por conta dessa situação de Marcelinho bate e perde, ele perdeu as contas.
Ele perdeu as contas, ele diz que não comemorou porque não sabia quanto tava. Aí a hora que o Edmundo bateu e chutou na trave pra fora, foi pra fora direto, né? Pra fora. O Dida levanta e sai como se nada. E o time do Corinthians comemorando. Mas vem cá, eu não entendo essa do Dida também. Que mundo que ele tá vivendo? Porque vem cá, o Rincon fez o gol. O Fernando Baiano fez o gol. O Luizão fez o gol. O Edu fez o gol. O Corinthians ninguém perdeu o pênalti. Aí, quer dizer, tá em 4 gols feitos. O Gilberto tinha perdido o 3º já. Ué, nós estamos ganhando, pô. Então, é só perceber o que o mundo está vivendo. Aí o Marcelinho errou. Ok que ele errou, mas era o 5º. Ué, agora que o Edmundo bateu, se eu pegar, acabou. Ele não sabia que se ele pegava, ele é campeão? Ele falou que perdeu as contas. Ele inverteu as contas. Pra ele, o Corinthians batia primeiro. Ele ficou doido. Aí, tipo, quando o Marcelinho perdeu, ele falou, deu ruim, o Gilberto perdeu, o Marcelinho perdeu, empatou. Mas não, o Edmundo tinha que bater e fazer pra continuar. Aí, o Edmundo desaba, né? O Edmundo desaba, o Edmundo cai, assim, aquela cena, perdi o Mundial do Vasco, e o Dida lá. Oi? E o Dida lá. Bem, beleza. Muito louco. Coitado. Mas que situação. E aí, como vocês falaram que dividiu bem o público, né? Teve a segunda invasão corintiana. Muito imaginava que o Maracanã ia se calar, mas pelo contrário, rapaz, tava um barulho ensurdecedor. A torcida do Corinthians fazia mais barulho do que 70 mil vascaínos tivesse lá naquele momento. E algumas narrações históricas naquele momento, né? Do Luciano do Vale, né? A Band teve exclusividade, se eu não me engano, na transmissão daquele campeonato. Por conta da afinada Trafic do glorioso, já faleceu também, né? Tá sentado no colo do capeta, uma dessa. Já tá a história com o Luciano do Vale. E no rádio, a narração que eu mais gosto é do Éder Luiz. Santa Cruzense, Éder Luiz, hein? Santa Cruzense. Maneira brilhante aqui título mundial. Pede pra ele contratar, André. Ele tá contratando todo mundo lá na Transamérica, tá fácil. Não, mas também ele arranca 150 pila por mês do pão de alho aqui da Santa Máscara daqui também. Aí fica fácil, pô. Aí eu contrato também. Bom, então, pra gente continuar aqui, o Corinthians se consagraria, então, naquele momento, campeão mundial do ano de 2000, que era praticamente o último grande momento dessa era que nós estamos falando aqui, já que, após isso, o que acontece? Começa a Libertadores de 2000, né? A Libertadores de 2000, o Corinthians, mais uma vez, lutando por esse título que não tinha, aquela obsessão por Libertadores, tinha um grande timaço, um grande time. Todo mundo, acho que ali, os corintianos pensaram, agora vai, se não for agora, acho que a gente não ganha nunca mais. E aí o Corinthians começou a cair de produção, né? Começou, mesmo com um grande time, começou a cair de produção. E aí culminou na eliminação traumática nas semifinais da Libertadores para o Palmeiras, André Rubio. Lembra desse momento? Os 2 jogos. Esse eu lembro. Esse eu lembro muito. Salvou o Verdão, né? Você sabe que foi o primeiro momento da minha vida de torcedor corintiano que o Corinthians chegou numa final para pegar, não era final, né, mas uma decisão, para pegar o Palmeiras, com um time melhor que o do Palmeiras, jogando mais bola que o Palmeiras. Acho que em nome talvez não seria tão melhor assim, porque tinha muito bom, todos os times brasileiros tinham muito bons times. O Corinthians tinha um time excelente, mas com a bola no pé jogava mais que o Palmeiras, era mais técnico, tinha jogadores mais que inventam, que tiram a jogada da Cartola, o próprio Edilson, o Marcelinho uma fase esplendorosa, fazendo gol de 3 dedos, tudo que você imaginar, bola parada era um inferno, zaga bem, o time estava redondo. Mas daí pegou o Palmeiras naquele momento, e aí entra a história do Filipão, né? Acho que muitas aquelas questões da superação, da família, do nós contra eles, da imprensa não gosta da gente, e aquilo vai, aquilo vem, sabe? E aí acabou pesando. Tinha a questão também da eliminação no ano anterior, que aí sim era um time pau a pau, em 99, poderia ter ficado qualquer um dos dois. O time do Corinthians era bom já em 99, mas não tinha, por exemplo, o Luizão como atacante. Se eu não me engano, o Luizão não estava naquele time. Ou tinha acabado de chegar, não vou lembrar. Mas o time de 2000, que tinha a Dida, na Libertadores, era um timaço. E eu posso cravar. Agora é fácil, né? Depois de 20 anos falar isso. Mas eu acho que o Corinthians, por exemplo, se chega na final, como o Palmeiras chegou, para pegar o Boca Juniors, ele vencia o Boca Juniors com quem fosse. Aquele time de Riquelme, de Tevez, não sei se estava aparecendo ainda, se era reserva, mas era um time bom também. Mas o Corinthians era um time a ser batido. Eu lembro. Então, eu lembro que eu assisti no jogo, o fatídico jogo da final, do Marcão pegou o pênalti do Marcelinho. Eu lembro que a hora que o Corinthians faz o gol, eu não lembro se foi
acho que o Corinthians fez o gol, o Corinthians jogava pelo empate, se não me engano, né? Eu sei que o Corinthians faz o gol e falta, eu olhei no relógio, jogava pelo empate, chegava no meu jogo. Só para te ajudar, o Corinthians venceu o primeiro jogo, né? Por 4-3, jogaço de bola. Isso. E o segundo jogo foi o Palmeiras venceu por 3-2. Pode continuar. Isso. Então, aí o Corinthians faz, na hora que ele faz o gol, eu lembro que o Luizão faz o gol. Aí o Luizão faz o gol, faz batendo no peito, como ele sempre fazia, né? O sinal dele. Aí eu olho no relógio, faltava acho que 20 minutos, 30 minutos. E aí logo na sequência, aquela coisa da bolinha do gol, aparece lá, gol do Boca Juniors. Lá na Bomboneira, sei onde era o jogo, lá na outra semifinal. Riquelme, não sei o quem, Palermo, não lembro. Chegando, na hora que fez o gol, o Corinthians, o Boca fez lá. Eu falei, vamos ter o Corinthians de Boca. Eu falei, pode vir o Boca. E vai continuar ganhando o Palmeiras, e pode vir o Boca, vamos matar o Boca, vamos, enfim, ganhar essa Libertadores do inferno, que não ganha, que todo mundo fala. E só foi acontecer depois de 12 anos. Porque daí o Galeano, rapaz, o Galeano! Pra que serve o Galeano? Ele faz um gol no Dida, cara. Eu não entendo. Ele fez um gol de cabeça, a meia altura. Se ele vai com o joelho, ele faz o gol. Ele faz um gol de cabeça no canto ali. O Dida. Eu hoje não sei como é que aquela bola entrou. E aí o resto da história, você sabe, né? O Marcão pegou o pênalti, o Marcelinho. Eu sabia que ele ia bater lá, porque ele só batia lá quando apertava. Ele fala em entrevistas hoje, inclusive, que ele foi no canto da. Ele fala, eu acho que é Miguel dele. Ele fala que ia fazer no meio a cavadinha. Aí ele falou que estava indo pra bola. Hoje ele fala isso, que o Carlos Pracindelli, que era o professor lá de goleiros, o treinador de goleiros do Palmeiras, que gritou lá atrás, ele vai bater no meio, Marcos, você vai bater no meio. Aí ele falou, pô, o cara gritando lá atrás, eu vou bater no meio, então eu vou pro meu cano de segurança. E todo mundo sabia que o cano de segurança do Marcelinho era o cano direito baixo. Ele batia de 10 pênaltis, a 7 era lá. Ou ele rolava no meio de vez em quando, de vez em nunca ele jogava do outro lado, mas era sempre lá. E acho que ele tinha batido lá um jogo antes, uma coisa assim. Sei que ele vai pra bola, ele que escuta isso aí do Carlos. Aí ele fala, bom, ele tá falando que eu vou rolar no meio, eu vou dar no meio que jeito, não vou não. Vou bater forte no canto baixo que eu vou fazer o gol. Ele sempre batia ali. O Marcão, decisão. De cada 10 pênaltis que ele bate 7 aqui, eu vou pular aqui. Do jeito que ele bateu na bola, o Marcão chegou na bola, acabou. O Palmeiras classificou e o Marcelinho virou o que virou. E acabou, infelizmente, com esse jogo, desmontando esse time. Porque daí o Edilson sai, naquela pressão da torcida. O Dinei fala que, eu vou lá fora, eu converso com os caras, porque eu tenho moral, toma-se o papo também, aquela coisa toda, aquela história. E o Corinthians vai se desmontando, o melhor time que o Corinthians teve, tecnicamente falando. Talvez o time de 2015, que é campeão brasileiro com o Tite, 15 anos depois, o time que foi campeão, principalmente no finalzinho ali, naqueles últimos 5, 6 jogos, o Malcom, o Renato Augusto, o Jadson, se equivalem àquele momento do Corinthians de 2000. Mas, tecnicamente falando, é o melhor Corinthians que eu vi jogar. Ricardinho, Marcelinho, Vampeta e Rincon, Edilson, Luizão. Não tem como falar que é o melhor time. Tinha a deficiência, é lateral direita. Mas tinha um Índio jogando uma bola redonda. O Índio só fez 2 coisas na vida. Jogou 2 anos no Corinthians, tinha uns 14 filhos. Só isso que ele sabia fazer. Mas estava lá e o time funcionava, né? Infelizmente, acabou naquele pênalti do Marcelinho. Exatamente. A partir daí, como disse o André, era o fim realmente daquela equipe que estamos falando aqui nessa live. Começou lá em 98 com o Luxemburgo, depois o Luxemburgo deixou na mão do Oswaldo. E aí, tem isso também, João. O Oswaldo Oliveira arrumou emprego. O Oswaldo Oliveira, ele arruma emprego até hoje, por causa desse time aí que o Luxemburgo montou. Até hoje. Ele foi pro Japão, fez um nome lá, arrumou até mulher por causa desse entrevista. Os caras fizeram até uma live. O Oswaldo tá sem emprego agora. Os caras fizeram até uma live esses dias. E participaram do resenha, todos os jogadores principais daquele Corinthians, do resenha ESPN lá, pra falar bem do Oswaldo Oliveira, pra ver se ele volta a ter emprego de novo, porque já são 20 anos e 20 anos que ele tá roubando emprego com aquele time. Ele vive disso aí. No Japão, não sei, diz que tem moral lá, fez bom trabalho, mas no Japão também o Levir também fez bom trabalho. Tudo bom que foi pro Japão, fez bom trabalho como técnico. Difícil ter um cara que não deu certo lá. Até o Lazzaroni. O Leão, não tem jeito. Os japoneses, você fala pra ele sai correndo, ele para. Ele é acostumado a receber ordem, não tem esse negócio, então é fácil. Agora, o Oswaldo ele não era bom técnico. Eu nunca vi um jogador do Corinthians, assim, nas resenhas da vida, falar bem do Oswaldo Oliveira. Bem como técnico, né? Bem como pessoa, não sei, mas como técnico nunca vi. Falam muito bem do Luxemburgo, que foi quem montou esse time, foi quem inventou o Oswaldo Oliveira, depois ele inventou o PC Guzmão, que era professor treinador de goleiro desse time aí também, virou técnico também. Acho que o único que não saiu daquela comissão do Luxemburgo foi tá lá com ele até hoje, né? O homem da caixa de areia lá, o Melo. Até hoje tá lá.
Exatamente. Então, é exatamente isso. Então, o Corinthians, então, depois daquela eliminação de 2000, a Libertadores para o Palmeiras, seu arquirrival, desmancharia esse time, esse grande time. O Edil, como disse o André Rubio, com muita pressão na torcida. O Edilson acabou saindo, o outro também, o Dinei, que falou que era machão, que ia enfrentar a torcida, tomou peteleco, como disse aí o André Rubio. E aí, depois, no Brasileirão, daquele mesmo ano, conseguiu apenas 4 vitórias em 24 jogos. Não caiu porque era João Avelange, né? E na penúltima colocação, não havia rebaixamento, porque era a Copa do Avelange, por isso não caiu. Mas foi o melancólico fim dessa era aí. Esse grande time histórico aqui de 98 até 2000, 22 horas e 47 minutos, já falamos bastante aqui. O André, eu sei que tá cheio de vontade de falar aí, porque ele... Não quero falar, mas já falei. Eu fiz dois programas seguidos aqui, aí quando eu vi que os senhores estavam falando, ousando falar do Corinthians, que os senhores não conviveram com ele, eu falei, eu não posso deixar essa injustiça acontecer, eu tenho que ir lá dar a minha contribuição. Porque eu estava presente, eu vivi esse momento. E era o que faltava, nos ajudou muito, dando aí... Até porque o Vitor Duarte, que está aí ao lado, e o Fábio, eles têm inveja desses anos, que eles não souberam, João, o que é você torcer para um time que treinava na fazendinha, que quando passava o VT do treino no Globo Esporte, aquela camisa da finta, sabe, de algodão, tinha sempre um velho gordo lá fora de chinelo, com a barriga para cima, vendo o treino, gritando, era assim, o sol entrava, o cara ia lá no dia a dia, no vestiário, era assim, o Corinthians era isso. Acho que o time desse ia ganhar, esse campeão que jeito, brigava em todo lugar, o Corinthians era um time de bairro com uma torcida grande, era visto como um time, até a brincadeira é essa, o Corinthians é campeão do metrô aí, não vai sair nada disso, e era assim que funcionava, e em 2000 aí bateu na trave para cair, o time foi mudar só lá em 2008, 2009, quando vem o Ronaldo, e vai pro CT, já tinha projeto do CT, mas nunca saía, né? O Corinthians sempre foi um time de só reza e vamos pro jogo. E era assim, o cara treinava no CT. O meu cunhado hoje aqui, irmão de Dona Priscila Tosta, que foi profissional de futebol, aliás, muito bom jogador, um dos melhores que eu vi jogar, eu joguei contra ele, eu não via a bola. Ele era canhoto, habilidoso, meio esquerdo, canhoto. Ele chegou a treinar no Corinthians nessa época. E ele conta aqui, hoje em dia ele tá bem, né? Dono de negócio de sorvete aqui, trabalha em banco e tal. E ele conta nessa época aí que ele foi treinar no Corinthians, ficou acho que um mês lá. Jogou no Marília, jogou no Garça, jogou no São Bernardo e tal. Mas ele chegou no time do Corinthians. E o Corinthians concentrava, treinava o profissional na fazendinha. E os jogadores da molecada dormia também na fazendinha, porque não tinha, até hoje não tem alojamento para base, né? O Andrés falou isso ontem na entrevista que ele deu lá para Renata Fã. E nessa época ele foi treinar lá. Ele ficou lá 15 dias, ele voltou para cá, não sei porque voltou, não lembro, mas ele voltou para cá cheio de piolho, cara. Piolho. A mãe dele conta, a mãe dele, minha sogra, que a Raquel, que participou do programa nosso todo dia, que ele chegou, você botava a cabeça assim do lado, assim, com a camiseta, ele conversava assim, você via caindo, assim, ó, lotado de piolho. Isso era o Corinthians, nos anos 90, 2000. Corinthians! A molecada com piolho na cabeça. Como é que o time desse vai falar que tem estrutura para jogar? Ele conta, ele tá aqui. Então, você imagina o que era. Então, hoje em dia, vê lá, jogador profissional, tal. Pô, o Atlético Paranaense, por exemplo, que tem estrutura no sul do país lá é Europa, cara. Outros times tem, o Internacional tem, o Grêmio tem, o São Paulo teve muito tempo, né? Tem Cotia até hoje, que é um centro de excelência, mas não produz mais por causa dos esquemas. Esquemas. Que bola muita gente tinha. Isso é assunto para uma outra live e dá muito assunto, realmente, os esquemas do André Rubio. Que tem de história do André Rubio, tem que fazer uma live só de histórias do André Rubio, a vivência até vou contar. Maravilha, tá lindo. Não, o que eu souber, porque o cabelo é o seguinte, eu tinha sumido já a cabelância, porque aqui na frente não sai mais, só sai pra trás. Aí eu falei, vou começar a pôr na frente para esconder, né? Aí fizeram esse negócio de quarentena, prenderam o barbeiro, não pode sair mais, aí perdeu tudo, tipo, ó, só ando de boné, às vezes eu tomo banho de boné, às vezes não também, eu tiro. Nem sempre. Esse é o nosso André Rubio. Mas tá melhor do que esse cabelo aí, ó. Horrível do Fábio que eu tô vendo aí. Do Fábio Dias, que não tá nem um pouco bonito, parece um miojo. Não tá bonito, não. Rapaz. Eu tô de boné também. Eu não vou ser tão ousado quanto o senhor tirar o boné, porque aí... Deixa ele responder, André. Deixa ele responder. O Fábio Dias tá coçando pra responder.
Eu vou passar para o Fabinho para a gente finalizar a live. Eu quero Fábio, que você carou sua resposta aí, direito de resposta ao André Rubio, e também já emende com as suas considerações finais, então, sobre esse Corinthians. Eu cheguei por último, acabei com a live dos caras. Não, você ajudou bastante. Obrigado, amigo. Falamos as suas considerações finais sobre esse Corinthians, então, de 98 aí até 2000, falamos aqui. E responda o André Rubio. Cuidado, o homem é o grande tudo. Pois é. Não é por menos esse esquadrão do Corinthians ser o maior time que o Vitor viu na vida, né? Um timaço, não tem nem mais o que agregar. Eu só queria agradecer muito o André Rubio. Fazia tempo que a gente não tinha uma transmissão juntos e é muito legal, apesar dele detonar o meu cabelo, que tá muito bacana, João Moreira, e eu não tomo banho de boné. Um grande abraço para você. Valeu, grande Fábio Dias, que também chegou aí de surpresa na live e ajudou a gente aí, abrilhantou a nossa live, eu diria. Quem também abrilhantou a nossa live e sabe tudo e que já disse aqui que é um dos melhores times, o melhor time que ele já viu jogar na vida, foi o Vitor Duarte, que agora também dá suas considerações finais. Falou isso, não perdi esse momento épico. Falou, rapaz, falou. Já falei pra ele que ele não entra no Morumbi mais, o pessoal não vai deixar ele entrar, nem adianta ele querer cobrir os jogos lá, porque já era, acabou. Se ele tivesse falado isso aí antes da Legends Cup que ele foi cobrir lá, ele não ia entrar, com certeza não ia entrevistar o Dagoberto, não ia entrevistar o Cicinho, esse pessoal todo lá. Mas ele falou agora, ele é esperto, né? Ele não vai falar isso antes, falou agora, mas tá gravado o Vitor Duarte, então, assumindo aí que ama o Corinthians. Mentira, assumindo aí o Corinthians, o melhor time que ele viu foi aquele Corinthians. Destaque final, valeu, Vitor Duarte, um abraço. O senhor quer me derrubar, né? E eu já falei isso desde o dia que eu te conheci. O André é prova viva disso, porque, né, nos retornos até Sorocaba, a gente, né, conversando ali, naquela época eu já falava, e o Marcelinho é um dos meus maiores ídolos na vida. O Kaká é o Aconcur, mas o Marcelinho tá nesse pódio aí, então eu posso falar. Você só gosta de jogador. Você gosta de jogador viado só, você parou? Você tem um perfil de jogador meio, né? Bichalado. Não, aí é o senhor que tá falando. E, gosto é gosto. Né? É mais ou menos. Não, o Richardson. O Richardson é um outro departamento. Depois a gente fala disso. Mas muito bom, eu gostaria muito de agradecer a vocês por essa possibilidade, né? Ao André que veio aí. Ele deveria, inclusive, fazer stand-up comedy, porque o que o cara conta de história engraçada é um negócio absurdo. E, não é pra mim. Porque cantar, ele já canta, ele já é empresário, ele já é empreendedor, ele já faz um monte de coisa. Fazer stand-up falta pouquinho só. Eu só não ganho dinheiro só, mas um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá e eu te tô devendo com juros e correção monetária. Eu já te falei isso. Eu tô marcando aqui. Mas caderninho tá aqui, ó. Tô marcando tudo. Aí, ó. Boa. Caderneta preta é engraçado. Mas, João, agradeço demais, né? A gente estava programado fazer somente eu e você, depois, né, o Fabinho apareceu aí, sempre com dados e momentos importantes também, ele que é o showman aqui, a gente sabe disso, o cara que, né, estuda futebol, eu aprendi a gostar mais de jornalismo por conta dele também, e o André veio aí para, né, fazer o resto e completar bem legal nossa live, relembrando um momento muito legal. É uma era, normalmente a gente faz de um ano um campeonato, falamos de uma era Corinthians de 98 a 2000, e para mim é um prazer imenso. Fui conhecido como talismã de Itaquera em 2017, vivi esse time como um dos maiores da minha vida em 2000, minha família inteirinha palmeirense e eu me tornei São Paulino, são as coisas da vida, agradeço demais, a gente volta numa próxima, espero eu que um outro time de São Paulo pra gente poder reviver também. Quem sabe Palmeiras, São Caetano, São Paulo. Tá aí. Tá jogando no ar. Abraço, até mais. Olha, o São Caetano não havia pensado, isso não entrou na pauta. Mas um bom time. O azulão do eu prefiro a Ponte Preta. Guarani. Mas tinha um time. Mais nega Portuguesa. Mas tinha um time muito bom, realmente, dando trabalho pro aí a gente não consegue fazer, André. Tá de brincadeira? Você falou que a gente não sabe do Corinthians, a gente vai saber do Guarani, da Ponte Preta de 70, 80? Aí é só você, pô. Não, mas também não é assim também, pô. Acho que eu tô nessa aí, pô. Um pouquinho mais, né? Acabou com o André Rubio agora. E falando em André Rubio, vai lá, André, a sua vez, dá o seu destaque final. Você que acabou
chegando depois aí, mas não, foi um dos que abrilhantou a nossa live aqui com destaque, não. Com as suas histórias, com o que você lembra daquele momento e suas considerações finais aí. Até uma próxima. Você tem que aparecer mais vezes, André. Eu tenho, mas é que não dá tempo. A gente faz tanta coisa, cara. A gente bate escanteio, corre cabecear. Falei hoje, eu fiz 2 programas aqui, menti no ar que eu tinha tomado banho, não tomei, só troquei de roupa, porque se é um programa atrás do outro, o cara pensa, o cara nem tomou banho, entendeu? Entrevistei o promotor aqui, falando de pandemia, de quarentena, aquela coisa toda. É o dia a dia isso. Eu agradeço vocês todos aí por estar permitindo que eu participe hoje. Tentei falar alguma coisa. Eu quis participar porque é um assunto que eu domino, porque eu tô meio por fora, né? Futebol. Se bem que ninguém tá por dentro do futebol, porque não tá tendo mais futebol. Mas, quando é assunto assim, dos anos 90 e 2000, é porque eu vivi mesmo, eu consumia conteúdo de esporte, de futebol principalmente, eu posso falar. Então eu quis participar hoje para dar essa moral e estar com vocês, né? Para brincar um pouco, que é o que eu gosto, né? Você, o João, o Victor, o Fabinho aí, galera toda do Prorrogação. E parabenizar pelo canal, né? No YouTube. Saiu esse canal, né? Porque eu nunca vi, rapaz. Ia acabar a quarentena de novo e não saiu esse canal do Prorrogação. Agora tem um canal para falar, ó, assiste lá no canal, põe um vídeo. Eu quero ver os caras mandando conteúdo todo dia, vídeo, para os caras verem. Isso que eu quero ver. Faremos sim, com certeza. É realmente um dos grandes incentivadores da equipe, o maior incentivador, o nosso André Rubio. E, ele é o pai da criança, vamos se dizer assim, né? Não, ele é o pai da criança. Não tem pai de nada, não. O promotor tava aqui, já não quer nada de pai, negócio de pensão, ó, tô pulando fora. Não vem com esse papo. Já tem o Olavo, que dá trabalho, eu tenho que limpar o cocôzinho dele, ração, já tá bom demais pra mim. É isso aí, vocês que nos acompanharam. Antes que derrubem, João Moreira. Exatamente, já tá indo para um lado mais, né, diferente da nossa live, mas a gente tem que encerrar. Então aqui você, então, ó, tá aí embaixo, ó, o André citou, e vai lá então no YouTube, vai lá, se inscreve, ativa o sininho da notificação, porque vai ser sempre conteúdo novo aí. Vão ter mais lives, hoje a gente optou pelo Facebook, mas o YouTube também, a gente tá sempre lá. Nos siga também no Instagram, né, o Instagram da Rádio Prorrogação, Rádio_Prorrogação, também vai lá, siga, sempre tem conteúdo lá, a gente vai divulgando as nossas lives e tudo que a gente for fazer, a gente divulga lá também. Tem o Instagram, o meu Instagram também, né, pode seguir lá, também lá eu posto algumas coisas, você também pode... Ele falando, colocando ali, ele tá meninão, né, ele põe ali embaixo. Rapaz, tá aprendendo algumas coisas aí. Tem o Instagram do Victor Duarte também. O do Fábio Dias não deu tempo de colocar aqui, mas é @Fábio 90 dias. Qual que é da X Santa Cruz, André? Tungada, inlamentável. Você viu só como é que é, Fábio? Só uma panelinha aí, só os caras aí. O que é, João? Achei lá, quais são os canais, as redes sociais da X Santa Cruz? Não, a gente tá aqui no X Santa Cruz, tá aqui atrás, ó. X Santa Cruz, maior canal de comunicação de Santa Cruz do Rio Pardo e região, líder em absoluto em audiência na internet e adjacências, a X Santa Cruz app. E o meu pessoal é o André_Rubio, bem fácil, André_Rubio, meu Instagram. Tá aí, grande André Rubio. Estamos nos despedindo então, valeu todo mundo que acompanhou, que comentou, que participou. Com certeza vocês aí tiveram grandes lembranças. Rapaz, despertador. Grandes lembranças aí para você. Você que é corintiano, você também que gosta do futebol, né? Com certeza gostou e curtiu essa live. Teremos outras lives. Você, São Paulino, não fique chateado. Vamos falar do São Paulo também em outro momento. Vamos falar do Palmeiras. Enfim, grandes times estarão aqui nessas nossas lives, nessa nossa série de lives aí. Hoje Lembrei. O Corinthians de 98, 99 e 2000. Amanhã, quem sabe? André Rubio. Tô tentando lembrar quem era que estava aparecendo no Fábio Dias, lembrei agora. Tá a cara de Dario Silva, centroavante uruguaio, e depois perdeu a perna, mas ninguém precisa lembrar disso. Vamos lembrar só do cabelinho e da camisa, não é? Lembrei agora. Monstro. Aí, só pra... Isso aí. Beleza. Tô falando que o homem é uma enciclopédia, esse André Rubio, que guardado coisas na memória aí. Grande, realmente, tá cara. O centroavante uruguaio. Só pode ele levantar pulando a perna só, igual o Saci, aí fica a cara do cara mesmo. Senhor Jesus. Buscar vídeos no YouTube depois. O Uruguai sempre tendo grande coisa. Pessoal que tá acompanhando aí, vai lá ver no YouTube, vai buscar lá e ver se parece com o João Moreira falou que o Dario Silva virou campeão de patinete, agora depois de tempo pra cá. Vamos terminar, porque na próxima live a gente fala do Dario Silva, fala do Uruguai. Dario Silva. Obrigado, André Rubio. Valeu, João. Valeu, João. Valeu, Victor. Fábio, abraço.
Um abraço. Outra live de outro grande time histórico aí do Brasil ou do mundo, quem sabe. Valeu, gente. Um forte abraço a todos aí. Até amanhã. Falou!